Olá, tudo bem? Estamos aqui mais num WoW Podcast, um programa diferenciado. Hoje vamos falar de temas sobre narcisismo, perversão e psicopatia e outros temas. Meu nome é Rafael Lima, sou psicólogo clínico e é um prazer estar com vocês. E hoje, acompanhando a mesa, estamos aqui com o nosso querido amigo Bruno, do canal de Economia para Jovens. Olá, pessoal. Que bom estar de volta com esse parceiro aqui. Meu nome é Bruno Mota, eu sou do Finanças para Jovem Oficial no Instagram. Vamos falar também sobre temas de finanças e responder diversas questões que estão explodindo no nosso canal, lá no direct, tratando principalmente sobre dívida, já que nós temos 80% das famílias brasileiras endividadas, infelizmente. As pessoas me perguntam muito, Rafa, narcisista faz terapia? Já começa por aí, né? É tantas coisas, eles conseguem fazer terapia? Bom, bora lá. É possível um narcisista fazer terapia? Difícil, mas possível. Por quê? Porque o narcisista ele tem um conceito de uma autoimagem distorcida sobre a percepção de si próprio. Eles tendem a entender que seus problemas estão relacionados aos outros, não a ele, pela questão do ego inflado. Por isso eles têm uma dificuldade muito grande de se conectar às emoções e pedir ajuda. Muitas vezes o narcisista é visto, inclusive, como sem empatia. Isso não é verdade. É muito comum as pessoas dizerem para mim, meu marido é um narcisista, é um sociopata. O psicopata ele não tem a capacidade de ter empatia. O narcisista ele tem uma capacidade de empatia, ainda que limítrofe, mas ele tem essa capacidade e pode ser exercitada. Então, quando é que o narcisista pode buscar terapia? É normal que o narcisista ele possa vir ligado a ele alguns outros sintomas, como depressão, ansiedade, uso de drogas ilícitas. E isso pode gerar nele uma sensação de mal-estar, né, consigo próprio e fazer ele buscar terapia não pelo narcisismo em si, mas para aliviar esse sofrimento psíquico que ele tem passado. Então, na terapia, identificando o traço de personalidade narcisista, porque é um transtorno de personalidade, nós podemos, então, trabalhar esse sujeito. Mas volto a dizer que não é um caso fácil. Por quê? O narcisista, quando ele é casado, por exemplo, ele vai na terapia porque ele quer legitimar a versão dele. E ainda que o psicólogo não diga nada, ele sai e dizer para a esposa, o meu psicólogo falou que você é maluca. O meu psicólogo falou que eu estou certa. Ele só quer um aval, ainda que o psicólogo não diga nada daquilo, mas por causa do sigilo da sessão, para poder dizer que ele está certo e a outra pessoa errada. Ou quando ele percebe que o comportamento dele, de falta de empatia e etc., está sendo percebido e está criando nele alguma perda de uma grande possibilidade. Vamos supor um cara ou uma mulher que o cônjuge é rico e ele percebe que vai perder a relação. Então ele começa a ir, não porque ele quer tratar o narcisismo em si, ele não quer perder a oportunidade. Então o que a gente faz com esse cara na terapia, né? Bom, se ele vai na terapia por causa das questões relacionadas à depressão, ansiedade, ou seja, qual for a motivação, primeiro a gente tem que identificar os mecanismos de defesa existentes. Como é que ele tem esse esquema desadaptativo de se relacionar com o abandono, com a rejeição e como ele se relaciona com o mundo? O que está por trás dessas estratégias de enfrentamento do narcisista? A gente precisa entender que o narcisista é um aspecto multifatorial, a gente vai falar sobre isso. Geralmente são pessoas que têm esquema desadaptativo de enfrentamento de realidade, então puderam passar também por abandono durante a infância, por críticas exageradas durante a infância, e quando se consolida na fase adulta, ele utiliza com uma maneira desadaptativa disfuncional toda a repressão que ele teve como mecanismo de defesa e desenvolve a grandiosidade, o arrogo, o senso de superioridade, a necessidade de subjugar os outros porque é como ele se sente. Técnicas para desenvolver a empatia para o próximo, que apesar de limítrofe pode ser desenvolvida. Começar a trabalhar nele de que forma? A diferença entre a conexão da voz interna dele e o tratamento que ele dá aos outros. Porque a conexão da voz interna do narcisista, quando ele chega para você, geralmente é eu sou um cara incrível. Os outros que têm problema. Os outros que veem defeito em mim. E você não pode, no primeiro momento na clínica do narcisista, dizer, não, você é o problema. Porque você rompe o objeto do gozo dele, quer ser vangloriado, ele abandona a terapia e fala, esse terapeuta é o problema, não serve pra mim não. Então você faz muitas vezes na terapia aquele movimento que a gente chama de pendular. Sim, realmente você é um cara diferenciado, você é um cara culto, você é um cara bonito, na verdade. E o que você acha que faz com que as pessoas falem isso de você? Tem um caso, inclusive, chamado Dorian Gray, que a gente vai estudar sobre ele, que é um cara narcisista, e quando ele vai pra terapia, realmente isso acontece, né? Tem até os vídeos no YouTube, eu recomendo. Quando o terapeuta vai trabalhar com ele, ele fala, as pessoas têm inveja de mim, os homens só focam sobre mim, como se eu tivesse caso com outras mulheres, mas eu jamais faria isso. Aí o cara pergunta, e são todos os homens que falam isso?
começa a questionar um pouco do discurso dele, mas ao mesmo tempo reforçando o ego dele. Ó, vou lá e trago pra cá, movimento pendular. Aí com o tempo ele fala, talvez eu tenha algumas coisas que eu falhe. O cara, que tipo de coisas? Dando espaço ao narcisista de se sentir acolhido, sentindo que naquele momento não tem alguém para repreendê-lo e começar a quebrar as certezas universalizantes dele para poder então trabalhar a questão da empatia. Então o narcisista vai sim para terapia, mas são casos muito raros e esporádicos, até porque a grandiosidade e arrogo do narcisista faz com que geralmente ele seja incapaz de reconhecer erro. Para ele ir para terapia geralmente são por questões secundárias, depressão, ansiedade e pânico. Eu quero passar para você a pauta, Brunão, mas eu quero falar também sobre a questão da relação narcisista com poder, né? Sabe que o narcisista, ele tem a questão de querer ser vangloriado, ele tem a questão de transmitir imagem, como ele tem uma insegurança muito grande no ego dele, ele precisa criar todo o aparato ao redor dele de ser maior, melhor do que todos os outros. E eu queria conversar com você um pouquinho sobre essa pauta do narcisista e a economia. Eu queria já fazer uma pergunta. Como o narcisista se comporta? Você falou em poder, poder lembra dinheiro. Como ele se comporta nessa relação com o dinheiro, consigo e com o outro, com o cônjuge? Na verdade, o narcisista, como ele tem uma percepção distorcida acerca de si, tudo é feito por ele. Ele é o centro, né? A gente tem que entender o transtorno narcisista como aquele cara, o narciso, que vendo o próprio reflexo na água, ele morre admirando a própria beleza. Então ele morre para si. Ele é o foco de todas as coisas. Então o dinheiro representa uma imagem positiva. Tudo que for ligado a uma alta imagem, uma mania de grandeza, um narcisista ele vai querer estar cercado. Então orbitar os carros de poder, ter as melhores mulheres ou os homens mais bonitos, mais atraentes, para que todos percebam, e não é um caso de amor pela mulher ou pelo homem, mas consigo mesmo. Ela é o acessório ou ele que vai reforçar ele que é o principal. É aquele cara que pode não tratar bem a mulher, mas na frente dos outros se vista bem, seja a mais linda da festa. Pode não tratar bem o companheiro dele, mas na frente dos outros quer o companheiro malhadinho, quer o companheiro tudo direitinho. Por quê? Para reforçar quem ele é, o quão ele é grandioso através dos feitos. Então o dinheiro tem essa questão do poder ter. Ele conta a vantagem, olha o carro que eu tenho, olha a empresa que eu tenho, eu sou um cara que ganho mais. Ele não sabe lidar com o sucesso do outro. Isso é uma questão que incomoda muito o narcisista. Ele tem um perfil de ciúme doentio, porque tudo que reforça o quanto ele é menor ou inferior deixa ele agressivo. Então você não pode quebrar a ilusão de perfeição que ele traz. Se de repente eu ando com você e eu percebo que você ganha mais do que eu, a nossa amizade começa a ser comprometida de uma maneira absurda, porque a sua prosperidade vai começar a me afetar, eu vou me sentir menor com ela. Só que como ele tem uma dificuldade de reconhecer as próprias emoções, ele não vai dizer, poxa, eu estou com ciúme. Ele vai tentar te destruir. Sim. Ele vai tentar mostrar que você é menor, que você não merece aquilo que você tem, para ele poder se sentir maior. E por isso que eu digo que a grandiosidade e o arrogo do narcisista vem acompanhado da subjugação. É uma pessoa que internamente está destruída e que precisa destruir para poder se elevar. É por isso que o Nietzsche tem aquela frase, quanto mais alto nos elevamos, menores parecemos aos olhos de quem não sabe voar. Quem está olhando de baixo sempre vai te enxergar pequeno. Dinheiro para o narcisista é uma forma de poder. E uma das formas que eles tentam manipular a relação, as pessoas que eles se envolvem, é com a violência patrimonial. Eles tentam cercar todas as formas do dinheiro dele. Não, amor, fica em casa, na fase do encantamento. Eu quero que você cuide das crianças, eu quero que você foque na família. E ele vai se tornar a principal fonte de renda. Porque aí é uma forma de ter domínio. Ou às vezes, ele trabalha junto com ela, ou ele com ele, seja qual for a parceria, mas é somente ele que domina as finanças. Sim. Ele quer exercer o controle. Cuida do financeiro da empresa. Porque a gente sabe, você é economista e sabe disso, a economia é ligada à liberdade de vida, de espírito. Sim. O dinheiro abre possibilidades, e quando você tira isso da pessoa, você ganhou, você enjaula ela. E é por isso que na terapia a gente fala assim, para sair de um narcisista, você não pode focar simplesmente, vou focar no meu psicológico, vou reforçar show, isso é essencial. Mas também você tem que fugir da violência patrimonial. Desenvolver seus projetos pessoais, voltar a resgatar sua vida financeira, isso é essencial. Mas eu sou mãe, eu cuido de filhos. Você vai ser mãe, vai cuidar dos filhos a vida inteira. Mas se você quer sair do narcisista, você precisa também ter sua própria fonte de renda. Porque, como diz o Schopenhauer, pássaro criado em cativeiro pensa que voar é patológico. Então, se você quer sair da gaiola, trate de pensar também se você tem a habilidade para lidar com sua liberdade. Mas aí tem uma questão que bifurca aí. Na psicologia financeira tem uma coisa muito notória que diz o seguinte:
finanças não tem nada a ver com saber matemática. Tem a ver com tomar a decisão. Tomar a decisão tem a ver com emoção. Então, é um perfil que tem sérios problemas com dinheiro. Por um lado, pode até impulsionar a ter muito dinheiro, a ir atrás, mas com essa emoção instável e com esse desejo, né, do ego inflado, isso traz um risco para a ideia de se relacionar com dinheiro muito grande. E traz uma outra questão, que é o seguinte: é tornar-se rico, é continuar rico. E esse é um grande desafio depois que você se torna rico. Então, como é que isso se relaciona na psicologia? Olha lá, o transtorno de personalidade narcisista, tem muitos homens realmente que se envolvem com outras mulheres por dinheiro, acabou o dinheiro e muda de parceiro. Ou com outros homens. Então, de alguma forma, ele vai garantir a realidade dele. É muito comum a gente ver casos de pessoas com carros ou com casas completamente desproporcional ao que eles têm na vida. Sim. Mas porque eles precisam transmitir uma imagem. Às vezes eles conseguem se empenhar assim, sabe? No sucesso deles, eles conseguem se empenhar assim na carreira administrativa bem, mas ele é sempre aquela questão: se você tem um celular e é melhor do que o dele, ele vai querer ter um celular ainda melhor que o seu. O narcisista, ele tem uma relação do corpo dele com ele tão interessante que até sexualmente eles evitam muito olhar nos olhos. Olha que interessante isso, da pessoa. Eles são mais focados neles. É muito comum eles terem um gozo vendo o próprio corpo do que com a pessoa com que eles se envolvem. Então é um transtorno de personalidade que tem uma dificuldade de empatia muito grande, coloca as necessidades dele acima das outras pessoas, e é necessário você trabalhar dessa empatia. Geralmente uma das correntes que se fala sobre o narcisismo é isso: tem um aspecto multifatorial. Alguns falam de questões genéticas influenciando no campo das recompensas e das emoções, e outros falam também da criação, que gera no adulto um mecanismo inicial desadaptativo de como ele se relaciona com as emoções, então ele fica na defensiva. Na verdade, ele trata os outros como ele se sente. É complicado quando a gente já fala do narcisista, porque pode ser N as variáveis dele que leva. Agora, quando a pessoa traz muito assim, a gente já faz isso lá na frente, né? Ah, meu marido é narcisista e sociopata. Eu digo, não, são transtornos completamente diferentes, embora sejam transtornos de personalidade. Apesar de não ser exercitado, o narcisista ele tem uma capacidade de empatia ainda que limítrofe, certo? Mas ele tem essa necessidade e é uma via completamente diferente. Ah, mas por que então as pessoas falam narcisista e sociopata? É porque como o narcisista bota as necessidades dele acima das demais, tem uma empatia limítrofe pequena, mas ainda tem algumas características que se assemelham à sociopatia, mas ainda assim não são transtornos semelhantes. Então quando a pessoa lê, meu marido tem isso também. Não, ele é narcisista, mas não necessariamente tem a ver com sociopatia. Tem sintomas parecidos, mas não são iguais. E Brunão, a gente vai ver o narcisista também, e uma das coisas que as pessoas perguntaram muito pra mim é sobre a mãe narcisista. A gente faz as postagens, que a gente fala muito do homem, né? Porque é um traço mais comum em homens, mas existem também em mulheres. E nos comentários a galera fala assim, fala sobre a mãe narcisista, eu tive uma mãe narcisista. Eu falo, será que a galera sabe o que é a mãe narcisista? Que a gente tá numa era também, Brunão, que as pessoas pegam conceitos analíticos e banalizam. Fulano surtou. Aí falou, rasgou dinheiro, matou alguém, o que é que a pessoa fez? Tem TDAH agora. Eu digo assim, surtou por quê? Minha filha tava chateada, jogou um negócio no chão, gritou. Eu digo, dia de fúria não é surtar. Eu posso ter um dia de fúria. Eu posso ser uma pessoa extremamente calma, um dia bater no meu carro, eu sair do carro, gritar, xingar, e naquele momento eu todo mundo, surtou. Eu digo, não, isso daí não determina um surto, né? Não houve uma ruptura com a realidade. Houve um dia de fúria. Só que existe uma banalização dos sintomas. Fulano tem inveja de mim, então é recalque. Eu digo, não, o conceito de recalque não é bem esse, não. Tem outros conceitos que a gente vai passando e que tem sido banalizado, e as pessoas falam muito, minha mãe era narcisista. Eu, porque era narcisista? Porque era chata comigo, ou porque era dura comigo. Eu falo, não necessariamente essas são as características da mãe narcisista. Bora lá, a mãe narcisista é aquela que tem uma necessidade de admiração. Ela faz o uso de chantagem emocional, tem fantasias de abandono, eu sou abandonada, de grandeza. Ela tem a baixa empatia, tem alguma mais baixa, né? E ela usa de arrogância para conseguir o que ela quer. Como ela tem o ego inflado, ao mesmo tempo a insegurança acerca de si, ela tem inveja ao mesmo tempo e raiva da prole dela. E o interesse dela se dá muito em cima de quem a beneficia. Ela manipula o ambiente ao seu redor. Então, até quando os filhos têm sucesso, ela usa aquilo de alguma forma para tirar proveito. Então, quais são as características de uma mãe narcisista? Eu separei até aqui 8 características. A primeira,
se vitimiza e manipula os filhos. Ela tenta fazer o tempo inteiro os filhos se sentirem culpados por algo que ela teve responsabilidade. Ela não aceita se submeter, ela persegue, ela oprime aquele filho. Ela é abusiva e se acha dona da verdade. Ela nunca vai assumir que tem um erro, que ela falhou, pedir perdão, jamais. A dona da razão, né? E sempre abusa de forma física e psicológica aquele filho. De alguma forma ela critica, ela rebaixa. Ela tem problemas de identidade, ou seja, como ela não consegue ter um amor próprio, ela busca esse amor no outro para preencher esse vazio sem fim. Então essa mãe ela pode ser muito obsessiva. Você vai me deixar? Eu levei tanto tempo para cuidar de você vai me deixar sozinho, sabe? Ser invasiva na vida da pessoa. Tem essa ideia muito obsessiva. Ela tem uma autoestima muito frágil também, se magoa fácil, tem necessidade de reconhecimento. Tudo é assim que vocês tratam sua mãe, vocês não amam, vocês não querem meu bem, é uma rancorosa, lembra do dia, da data, quando foi que aconteceu o problema. Não tem empatia, não importa as estratégias que ela utilize, ela quer aquele benefício. Se ela vai destruir a mente de um filho, se ela vai fazer chantagem emocional, se ela vai dizer que se o filho sair ela vai morrer, ela vai fazer o que tem que fazer para conseguir o que ela quer. Ela é perfeccionista, ela quer um padrão muito alto de exigência, então ela critica os filhos dentro desse padrão. Os filhos sempre vão sentir que não são o suficiente para aquela mãe. É uma sensação muito grande de ela diminuir o outro por conta disso. É muito comum manipular os recursos financeiros, ainda que muitas vezes não seja dela, mas ela toma a frente. Ela manipula a seu favor porque é uma forma de poder. Uma forma dela controlar toda a família e a dinâmica familiar. Eu separei, só pra gente continuar nesse tema e não sair dele, algumas falas que essa mãe narcisista ela usa. É interessante a gente pensar que todo o discurso da mãe narcisista, ela funciona sobre 4 características. Ou transmitindo a ideia de ofensa, ou diminuição, ou culpa ou ameaça. Peguei frases que eu mais ouço dos pacientes com mães narcisistas, que é assim. Primeiro, você sempre foi chata, por isso que ninguém gosta de você. Isso é ofensa e diminuição. Ela tem um gozo ofendendo e diminuindo, assim ela exerce o poder sobre a criança, né? Você nunca valoriza nada que eu faço pra você. Culpa. Quando seu pai morrer, eu me livro de você. Ameaça. Fique presa a mim, faça o que eu quero, senão eu abandono vocês. Na verdade, é culpa sua que sou infeliz e seu pai me traiu. Eu ouço muitas coisas assim. Então é um discurso de culpa. Seu pai me traiu porque eu tive você. Você foi culpada da minha desgraça. Você só causa desgosto. É duro até a gente falar isso, repetir, né? Mas é muito comum com o mesmo sexo? Mãe narcisista, principalmente com filhas. A relação da mãe narcisista com a filha geralmente tende a ser pior. Com os filhos ela tende a manipular, com as filhas ela tende a rivalizar. Sua irmã é bonita, você não. Por quê? Porque provavelmente a irmã ela tem controle. Seu parto foi o mais sofrido, quase morri para você me dar esse desgosto. Joga sempre na cara da pessoa que ela tem culpa e ao mesmo tempo ela tem uma dívida. Então ela está transmitindo a ideia de culpa e ofensa. Tem empatia, mas bem baixa, Brunão. Eles têm uma tendência de ser fiel à palavra deles quando beneficia eles. Quando não é, ela fala, não é bem assim. Ela muda, você não sabe o que você pode esperar. Sempre vai ser a favor dela. Ela cobra que você honre sua palavra quando é algo que beneficia ela. Mas quando é ela que tem que honrar algo, ela muda. E você só está viva pois eu cuidei de você. Culpa. Eu pego muitos casos de adultos que sofrem, não conseguem seguir um casamento, não conseguem se desenvolver, porque fica nesse medo da mãe, que eu vou morrer, o que vai ser de mim se eu ficar só? Uma forma de manipulação. Eu quase morri por você, é assim que você me devolve. É como se fosse aqueles desenhos animados, né? Sua alma é minha. Tem uma sensação de culpa muito grande, então ela trabalha dentro do discurso dela com ofensa, diminuição, culpa e ameaça. Então a mãe narcisista é assim. Eu já falei isso em alguns temas, o Freud ele vai usar muito a ideia do jacaré com a boca aberta, né? Que ele chama de mãe devoradora, que é aquela que os filhotes estão dentro e tem medo da boca fechar a qualquer momento. Então ela é manipuladora, ela vê os filhos como delineamento, ela ordena tudo. Uma das formas mais comuns dela manipular, e a gente vê isso na vida adulta, é financeira. Sabe aquele histórico de mãe que veio que o marido era rico, dono de uma grande empresa, e aí a família inteira orbitava aquela fortuna e ela herda? Pronto, ela vai se envolver no casamento dos filhos, ela vai se envolver e tudo, todo mundo vai comer regrado na mão dela. Então ao mesmo tempo que ela dá, ela tá te manipulando. Ela tem um controle sobre você, porque quando ela domina você financeiramente, ela invade todas as outras pautas. Sim. É como ela pagasse passagem para mandar na sua vida. Geralmente quando eu atendo essas pessoas, elas têm dificuldade de se relacionar com a mãe, sofrem por isso. Poxa, é minha mãe, todo mundo fala bem de mãe, eu não consigo me dar bem com ela.
Ou então desenvolve um emaranhamento. O que é estar emaranhado? A sensação que sem a mãe ou sem o pai não vai conseguir se desenvolver na vida. Que é incapaz de produzir algo de bom ou de útil. Porque toda vez teve uma mãe com o discurso de você não consegue, você é incapaz. Ofensa, diminuição, culpa e ameaça. Uma forma de poder. Poder sempre vai representar para o narcisista domínio, controle. E ser menor de alguma forma ele não vai aceitar. Agora, tem as características que diferenciam o narcisista do sociopata, que a gente vai ver lá na frente. Sim. Só para você ter uma ideia, por exemplo, o narcisista ele não se aproxima de alguém já pensando em prejudicar a pessoa. É involuntário. Ele não conquista, eu vou conquistar aquela mulher e vou desgraçar a vida dela. Ele vai fazer isso. Mas ele não já premedita. É diferente de uma pessoa que já entra pensando o que é que eu vou ganhar e como é que eu vou derrubar. Aí seria uma patologia, né? Seria outra patologia. Uma outra patologia. Você entende? Então, é muito sutil a diferença, mas você percebe. Quer ver uma coisa que a gente vai falar na frente e que ninguém presta atenção? Dizem que no Brasil tem 10 a 15% de sociopatas. Quer ver um modelo básico de sociopata? Estelionatário. Ele sabe que vai te dar o golpe, que vai te derrubar. Quantos casos a gente ouve de estelionatário? Todos os dias já caímos em algum. O gozo de tirar proveito. A gente estava falando de alguns temas analíticos que as pessoas usam de maneira negativa. Claro que a gente quer transmitir de uma maneira muito leve, informativa, os conteúdos para não ficar denso. A gente vai tentar trazer isso da melhor forma possível, que é o conceito de neurose, psicose e perversão. Primeiro a gente tem que entender que o Freud ele estabelece essas estruturas mentais, neurose, psicose e perversão, né, como forma de estruturas de pensamento. Dentro dessas estruturas tem diversos tipos de transtorno. É muito comum alguém dizer assim para você é neurótico? Eu sou neurótico. Eu digo, graças a Deus. Para terapia, neurótico significa uma mente saudável. Quando o Freud escreve o livro Mal-Estar na Civilização, ele fala que todos nós temos nossos desejos libidinais, nossos impulsos sexuais, e o que barra eles é a norma, é a regra, é a lei, é o que castra esses impulsos. Então, como nós desejamos, mas somos barrados pelo nosso superego, pela lei, gera nossas neuroses. Então ele dá o exemplo que o neurótico é como uma criança que joga uma pedra no rio, para ele mesmo andar e tropeçar lá na frente. Eu quero, e ao mesmo tempo que eu quero, eu não sustento. O neurótico, 90% das queixas que eu pego no consultório é o dilema da neurose. Então a neurose funciona de que forma? 3 elementos que eu gosto mais, né? Tem outros, mas eu gosto de trazer. A divisão subjetiva. O que é a divisão subjetiva? Eu fico meio que desconcertado, dividido frente ao meu gozo. É aquela coisa que eu gosto, que eu desejo, mas não sustento. O recalque é aquilo que reprimo, porque eu acho que é impróprio pensar daquela forma. E a fantasia interna, que é onde ela acontece. Então, bora lá. Sua mãe brigou com você. Nem pra amanhã morrer. Ó, campo da fantasia. Morrer, mas é fantasia, é simbólico. Não é, eu não quero que ela morra. Na fantasia, a raiva que eu expressei é aquela. Divisão subjetiva. Meu Deus, eu sou um monstro. Como é que eu penso isso com mãe? Ao mesmo tempo que eu quero... Nossa, eu sou uma pessoa ruim, mas ela merece. Ai, mas eu sou ruim. E o recalque é aquilo que de reprime. Ai, meu chefe é um saco, eu tenho vontade de chegar lá, mandar ele tomar naquele lugar, quebrar tudo. E por que não faz? Você é doido, eu perco meu emprego. Eu desejo, mas eu não sustento, eu reprimo. Ah, hoje eu quase levantei e joguei o copo nele, campo da fantasia. Simbólico. Então, o neurótico ele trabalha com esses pontos e é engraçado que quando a gente vai para terapia ele fala, não sei porquê, eu sofro por causa disso, eu queria ser uma pessoa mais elevada. É por isso que o Freud tem aquela frase, porque poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. Eu queria ser uma pessoa mais fitness, eu queria ser uma pessoa mais focada em exercício. Aí a pessoa pergunta, por que você não faz? Porque eu amo comer. Desejo, mas eu não quero. Olha o dilema. Eu quero o pensamento místico de ter as coisas. Esse é o desafio da neurose em todas as esferas. É considerado uma mente saudável. Ocorre no campo da fantasia. Você brigou comigo, quero te dar um murro. Não dá não. Passou minha raiva, eu tenho que segurar. A gente deseja, vem a fantasia, mas eu seguro, esbarro, eu recalco, reprimo aquilo ali. E o Freud vai trazer também a questão da amnésia histérica, que eu gosto muito dessa frase, que é assim, não sei por que eu tô assim. E onde é que você lembra? Não sei, não lembro do momento. Aí o Freud fala, você sabe, só não sabe que sabe. A mente reprime aquela informação, porque muitas vezes para aquela pessoa gera um desconforto, ela não quer acessar. Uma vez eu atendi um cara que chegou para mim e falou assim, eu tive um sonho terrível, meu Deus, não sei por que eu tive esse sonho, como foi o sonho que eu tava transando com minha mãe. Nossa, eu sou um monstro, como é que eu posso sonhar com isso? Meu Deus, eu sou um monstro. Mas por que você sonha com isso? Não quero nem saber, nem sei o motivo. Eu digo, você não sabe? Mas pense, por que seria? Às vezes eu acho que ela me sufoca, às vezes eu acho que ela vive através de mim, ou seja, ele sabe, mas não quer se conectar
aquela informação. É o que a gente chama de amnésia histérica. Então, o neurótico é isso, né? Ele não sustenta o próprio gozo. Ele quer, mas ele reprime, ele tropeça no próprio gozo. Nós mesmos nos autorregulamos. Nossos instintos libidinais não faz a gente sair estuprando, matando, roubando. Eu quero, então eu faço. Outra estrutura que o Freud percebe é que existe uma estrutura chamada perversão. E a gente fala, fulano é perverso. Por quê? Porque é agressivo. Não, para terapia, perverso é uma estrutura de pensamento que não significa isso. A perversão é aquele que, diferente do neurótico, ele tem uma coisa que a gente chama de desmentido da castração. Em vez dele ser castrado como eu e você, pelas nossas próprias regras e lei, ele desmente, ele passa por cima. Ele é a lei, ele é a regra. O gozo nele é em ver a queda do outro. Uma vez eu lembro que eu fui na praia, tinha um cara com a sunga, escrito assim, nu, é aquela palavra feia de Jesus. Todo mundo olhava, fazia cara de espanto. O gozo dele era ver a reação das pessoas de espanto quando ele estabelece a lei. Ele tem uma ritualística sexual também interessante, porque a maneira que ele goza tem todo um ritual, um feitiço, né? E acha que todos os outros são otários por seguir regra. Você vai ver isso muito, por exemplo, na cadeia. Na cadeia tem uma coisa muito interessante com o perverso, que é assim, o cara matou, mas você matou seu pai, mereceu morrer. Mas se estuprador vier aqui, eu mato. Assassino, estuprador, mas a regra que ele estabelece. Sabe que tem um traço muito perverso nos quadrinhos? O Batman. Ele é a lei, ele é a regra, ele é o justiceiro. Eu marco, eu assusto, eu espanco, porque é a minha justiça, entende? E isso é uma forma de perversão, ele é a última mensagem. Eu lembro uma vez que eu vi um caso de uma psicóloga, e é um caso bem interessante essa história, e ela conta que ela estava atendendo um cara, e o cara contando as ritualísticas sexuais dele, etc. E eu dizia assim, cara, deixa eu dizer uma coisa pra você, fulana. Esse cara não quer tratamento, não. Ele tá indo pra te impressionar com as coisas que ele conta. Ele quer ver sua reação. Ele tá tendo um traço perverso aí. O gozo dele tem alguma coisa com você. Cuidado. Não, que nada, não tô percebendo nada. Tá bom. Um belo dia, ele contando os rituais sexuais dele, falou assim, vem cá, você e sua filha moram em tal rua, né? É no bairro tal de Salvador, né? Sua filha foi numa festa assim tal dia, não foi? Foi. Sabe aquele bacanal que eu falei que eu fui? Foi. Trazer com sua filha. Ele queria ver a reação dela, deixar ela desconcertada. A mulher ficou assustadíssima. Pra dizer assim, a última palavra é a minha. Ninguém tem regra não, eu sou a regra. Eu sou a lei. Então você vai ver que a perversão tem isso. Você vai ver muito da perversão no cunho sexual. De que forma, por exemplo? O perverso ele tem um ritual. O estuprador, por exemplo, ele tem um gozo. Geralmente, qual é o gozo do estuprador? A resistência. Se o indivíduo não resistir, se assim, então bora, ele vai bater, ele vai espancar, mas ele vai largar. Porque para ele gozar, ele ter prazer sexual, ele precisa ver a resistência. Porque o perverso, ele gosta da queda do outro. Ele é a lei e vê o outro caindo. Então é muito comum o estuprador estuprar, daqui a pouco ele finge que tá chorando, manda a pessoa embora, quando a pessoa tem esperança, ele pega de novo e faz. Por quê? O gozo dele é a queda do outro. Então é uma estrutura de pensamento no qual a gente vai ver uma série de transtornos aí também, que não é neurose. Então por isso que eu digo, se a pessoa fala, você é neurótico, eu digo, graças a Deus, eu sou saudável. Você observa que ele não tropeça no próprio gozo. O Lacan, ele fala que a nossa sociedade, ela está caminhando para esse empuxo, para essa perversão. Por quê? Uma das estruturas perversas se forma, o Lacan vai dizer que o que determina uma mente saudável é a figura do em nome do pai. Pode ser o pai, de fato, ou uma pessoa na família que assuma esse ato simbólico de dar regra, dar norma, castrar. Mas quando a criança não consegue lidar com essas castrações, não consegue se desenvolver com as regras, ela começa a se relacionar no mundo de uma maneira perversa. Ela é a lei, as coisas dela têm que ser feitas, da forma dela. E a gente está vivendo uma sociedade cada vez mais com empuxo ao perverso, se você perceber como é que a geração hoje lida com as figuras de autoridade. O pastor, o padre, o político está falando, o que é que esse vagabundo quer? Sim. Com tudo que representa, o professor vai para cima, grita, isso não é meu pai, isso não é minha mãe. A maneira é um problema hoje. A maneira que os jovens têm lidado cada vez mais, isso não é papo de velho, com as figuras de autoridade, até os tipos de humor hoje no stand-up, é destituindo as figuras de autoridade, seja qual for, policial, político, religioso, é o ódio, é um culto ao ódio, a tudo aquilo que pode me castrar. Quem é que odeia a castração? Quem é que desmente a castração? Perverso. É por isso que a gente está vendo cada vez mais uma sociedade com traços narcisistas. E também torcendo pela queda do outro. Pela queda do outro, ou torcendo pelo lado errado.
Sim, e é por isso que a gente está vendo cada vez mais isso. Então, por isso que eu digo, quando a gente mexe numa sociedade que fala assim, eu vou dar tudo aquilo que eu nunca dei para o meu filho, eu vou facilitar a vida dele, não vou dar limites, eu não castro ele. O ser humano, se ele não for castrado, ele é libido. Tem um livro, O Homem Sem Gravidade. Charles Melman, O Homem Sem Gravidade. E é um livro que fala sobre isso. Um homem vítima de suas próprias paixões, do seu próprio gozo. E é uma história interessante de um cara que queria ter todas as mulheres, gozava que todas as mulheres eram um furacão, mas se a mulher estivesse na cama, ele não tinha tesão. Então era aquele cara que, se ele conquistasse, não consegue ter mais tesão com ela. Mas sempre quer ter a que não tem, aquele que dava prazer, aquele que excitava. Mas ele não conseguia sustentar um relacionamento, ter desempenho. Na cama, para ele, era broxante. Então, Charles Melman trabalha essa ideia, mas é a sociedade hoje. A gente vai abordar lá na frente uma síndrome chamada Síndrome de Dom Juan, que é a sociedade do prazer imediato. Consolidar o prazer a longo prazo, que significa empatia, uma troca, no campo sexual, isso também já está diminuindo cada vez mais. Por isso que cada vez mais a sociedade não consegue mais pensar num relacionamento, porque o relacionamento participa da ideia de coparticipação, de interação, e entregar o outro na sociedade cada vez mais narcisista, individualista, não gosta de ser castrada. Eu vou entregar minha liberdade a alguém? Jamais. Eu buscar o benefício em comum, eu quero a minha vontade, seja feita a minha vontade. Tudo que é simbólico, que represente castração. A religião está em queda cada vez mais porque representa um ser que dita regras. Eu não quero que ninguém me dê regras. A instituição casamento está sofrendo. Da mesma forma. Tudo que representa uma forma de castração. Por isso que o Lacan, naquela época, fala: a sociedade caminha para um empuxo ao perverso. E o Nietzsche, quando fala aquela frase que não é bem entendido, né? Deus está morto. Sim. Nietzsche sabia que Deus é uma figura simbólica e imortal. Mas por que ele fala essa frase? Aí o pessoal faz aquele filme: Deus não está morto. Não, ele não está atacando a fé de ninguém. Ele está dizendo o seguinte: Deus está morto e nós o matamos. Ele está dizendo a sociedade atual não dá mais espaço na sua cultura e na sua maneira de viver para o divino. O homem não quer mais seguir regra de ninguém. Sim. Cada vez mais isso está caindo. Então, quando ele fala ele está morto e nós o matamos, ele não está falando de matar um ser imortal, ele fala de tiramos dele do nosso dia a dia e o poder também. Então, tudo que representa autoridade, essa sociedade tem se revelado. Só você pensar no Brasil, como é que as pessoas se relacionam com polícia, como é que as pessoas se relacionam com político, mais ousado. Com professores, com pais. Histórias de crianças batendo em pais. E você acha que isso é à toa? Olha o tipo de humor que dá certo. Olha o tipo de séries que dá certo. La Casa de Papel. Bandido invadindo e bandido prosperando. Bandido torcendo pelo... Exatamente. Então, cada vez mais a queda do outro, a queda do sistema tem agradado a cada um de nós. E a gente começa a banalizar e achar que é normal porque é um fenômeno coletivo, mas na verdade é o fruto de uma sociedade cada vez mais mimada, narcisista, que não gosta de regras. E o problema é que a gente entra no que a gente vai falar na frente, não é o assunto hoje, mas que é o niilismo valorativo, em queda livre. Porque se você tira todas as bases que sustentaram a humanidade até agora, você vai botar o quê? Por exemplo, se você tira a família, você tira o credo, você tira os professores, você tira tudo aquilo que dá uma base estrutural para um ego estável daquele ser humano, você vai botar o quê? Futebol? Bahia é minha vida, Vitória é minha vida. Matou por quê? Porque é um time diferente do meu. Você começa a tentar preencher, entrou no Black Bloc, nos nazistas nos dias atuais. Então, a ausência do valorativo, o niilismo valorativo que o ser humano faz ele buscar estruturas em coisas que não sustentam. Sim. E está vindo cada vez mais atos extremados. Entendeu? Por isso que a gente está com a sociedade também cada vez mais extremada, porque o perverso, ele é a regra. Agora, essa coisa da polarização traz um movimento contra as instituições. Sim. Né? Um ataque às instituições, que na verdade deveria ser um ataque à gestão das instituições e não às instituições. Imagine também a nível cultural. Pra gente que pegou a ascensão na internet, Brunão, é uma coisa. Mas quem já nasceu nesse mundo que faz tudo por um like? Se eu não gosto do seu comentário, eu te bloqueio e ponto, acabou. Eu não lido com realidade antagônica, eu não fui criado para saber lidar com frustração ou entender que pessoas pensam diferentes. E essa pessoa que vive de rede social quase 12 a 24 horas por dia, sai pra vida e a vida não é uma rede social, embora as pessoas queriam que fossem. E começa a lidar pautas políticas com pessoas que pensam diferente. Eu tenho que matar você, eu tenho que destruir você. Porque eu não sei lidar com antítese. Eu não sei achar que você é uma pessoa boa por pensar diferente de mim. E é por isso que vem as pautas cada vez mais extremadas, que fala assim, você é de direita, ou você é maconheiro, comunista, você é de esquerda, ou você é nazista, fascista. Ou seja, quer dizer que se a pessoa não pensa como eu, ela não presta como ser humano, essa lógica reducionista.
É por isso que certa vez eu disse no podcast, eu posso ser mal interpretado, eu gosto lá explicando, isso que tempos de paz só fazem homens moles. Por que homens moles em tempos de paz? Porque tempos de paz faz a gente não entender o quanto a democracia e a paz é essencial. Nós nunca percebemos que as grandes guerras começam quando duas pessoas acham que estão certas. A guerra não começa porque alguém acha que está errado. Os dois lados têm razão muitas vezes. Tem a sua parcela de certezas, de verdade. Sim. E aí as guerras começam, mas todas elas têm um ponto em comum, ideologia. Então, as pessoas que passaram pela tragédia da Primeira e Segunda Guerra, aí você vai ver que logo depois vem o quê? Um período poético da humanidade. As bandas de blues, o movimento hippie e outros movimentos paz e amor. Por quê? Valorizaram a paz, porque souberam o que é o horror da guerra. A gente viveu numa época no passado que se dizia religião, política e futebol não se discute. Sabedoria pós-guerra. Não bora entrar em pauta que a história nos mostra que brigar de religião gera chacina. Brigar de política gera chacina. Brigar de futebol gera chacina. Mas a geração de hoje em dia, ou é o que eu penso e seja feita a minha vontade, ou eu bloqueio, e como na vida atual você não pode bloquear, eu mato, eu cancelo, chamo de nazista, de fascista, de comunista, do que for. Isso é um genocídio cultural que a gente está vivendo. Agora, uma coisa interessante é que o uso dessas expressões são feitas sem a nomenclatura correta das expressões. Porque, por exemplo, uma criança... Maria Antônia tem 13 anos. Né? Ela falar de ódio, eu mato, ela não tem ainda a maturidade para usar essa expressão. 13 anos já está indo para pré-adolescência e adolescência. É tudo muito extremado. Jamais, nunca, sempre, amizade para sempre, amar, ódio. A intensidade é normal do adolescente. Mas quando a gente fala do empuxo ao perverso, você está percebendo que adultos reproduzem essa conduta. O adolescente ele tem elementos místicos. Vou ser rico. Como? Não sei. Vou inventar alguma grande coisa. Né? Tudo é muito imediatista. É como se eu, você, todos nós aqui fôssemos incompetentes e não quiséssemos ser ricos, preguiçosos. E que ele tem as fórmulas de todas as coisas. Eu lembro quando eu era adolescente eu via as guerras no mundo e dizia, pô, velho, o pessoal só briga por burrice, coisa simples. Era tão simples resolver os dilemas. Era como se as pessoas fossem intelectualmente inferiores, Sim. brigassem por qualquer coisa, e eu chegasse e disse assim, gente, bora comer uma comida japonesa aqui. Pelo amor de Deus, é tão lógico isso daqui, você não tá vendo? E não é, as grandes guerras acontecem porque quando você vai ver os dois lados tem frações de verdade ali. E que são muitas vezes difíceis de negociar. Indiscutíveis, né? Indiscutíveis. Sim. E a gente começa a ver que o mundo não é dicotômico. Às vezes os dois lados estão errados. Às vezes os dois lados estão certos. E a gente vai percebendo que o mundo não é dicotômico, como aquele antigo filme de Bang Bang, né, de Velho Oeste, que tinha um mocinho e o vilão. Principalmente quando a gente vai falar de política no Brasil, né? que é mais difícil ainda você estabelecer uma verdade como um lado negativo ou positivo. Tem muitos tons de cinza aí por trás dessa história. E há muita desinformação, né? O Brasil é um país que notoriamente não lê história, nós não temos memória de nada. Mas o interesse é que seja assim, né? Então, assim, os extremos são formados por opiniões que são meio aquela hidroponia. Sim. As raízes navegam, né? Elas não são... Sim, caras, você falou isso. É interessante, Bruno, que vara naquela ponte que eu te falei. A gente está vivendo um niilismo valorativo. Bora destruir a religião, a família, bora destruir a política, bora destruir os professores, tudo que representa autoridade, né? E vai botar o quê? Aí o cara entra nas redes sociais, alguém fala que o PT não presta, que o Bolsonaro não presta, que a esquerda não presta, que a direita não presta, pronto, ele encontrou um objeto para direcionar o ódio, um propósito. E aquilo ali é muito intenso. Eu lembro que até uns 15 anos atrás eu sentava na roda de amigos e eu conversava sobre qualquer pauta. Hoje é um assunto que eu evito, porque eu sei que vai dar briga, vai terminar relacionamentos. As pessoas evoluíram, elas perderam a capacidade de diplomacia. E é um princípio básico, existe o que você pensa, o que eu penso, mas existe o nosso espaço de interação. E isso foi perdido por causa de uma sociedade cada vez mais com traço perverso, né? Outro campo que fala, né, a gente falou da neurose, da perversão, é também o campo que a gente chama de psicose. Que alguns falam esquizofrenia e etc. Sim, são os transtornos presentes na psicose. A psicose é uma estrutura de pensamento no qual é muito comum existir a presença do delírio e da alucinação. Essa é uma questão muito clara no campo da psicose. Sempre que a pessoa começa a delirar e alucinar, a gente já vê uma estrutura de pensamento aí, fala, provável esquizofrenia, algum transtorno por aí. Quando a gente vai trabalhar essa questão da alucinação, a alucinação ela ocorre no campo dos sentidos, do paladar, do tato, do olfato. E o delírio é aquilo que ocorre no campo do pensamento, é o que dá o roteiro da alucinação. Então, é como se fosse assim, a pessoa pode ter uma alucinação visual, ver coisas, auditivas, ouvir coisas, táteis, sentir coisas, sinestésicas no corpo,
Pode ter todas as alucinações no campo sensorial, mas o delírio é o conteúdo, é a trama porque ele sente aquilo. Então se a pessoa tem, por exemplo, alucinação sinestésica, está saindo raios do meu corpo, tem um delírio. Qual é o delírio? Ela pode estar tendo, por exemplo, um delírio místico. Eu sou um representante de Deus na Terra e por isso saem raios do meu corpo. Então o delírio é aquilo que vai atribuir um sentido à alucinação. Então na psicose a gente fala muito dessa questão de que na neurose, quando a gente falou, tinha a questão do campo simbólico, desejo, mas ocorre no campo da fantasia. Na psicose não tem nada simbólico não, é concreto. Então quando ele fala, tô chateado, quero dar um murro, ele pode dar um murro. Uma vez eu atendi um caso, que eu nunca esqueço, um colega, eu estava dando supervisão, e a pessoa falou assim, eu tenho vontade de levantar e dar o murro. Aí ele, mas é normal, muitas vezes a gente se sente assim, opa, a estrutura dele não é simbólica não. Você vai ter que desfazer esse pensamento, senão ele vai levantar e vai dar um murro. Aí a gente começa com a lógica bem concreta, né? Vem cá, o que é o pensamento concreto, não é simbólico? Mas se você der um murro, vai acontecer o quê? A minha raiva vai passar porque eu dei um murro, mas ele vai ficar como? Machucado. Se ele ficar machucado, o que é que ele pode fazer com você? Mas se ele me bateu, eu dou outro murro. Mas ele pode denunciar você. Se ele denunciar, o que é que vai acontecer? Eu posso ser preso. É bom ser preso? Não, né? Melhor não dar o murro. Eu tive que tirar esse pensamento da cabeça dele, senão ia ficar o dia todo. Eu vou dar um murro, 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 eu vou dar um murro. Porque ele fica isolado no pensamento. Porque não é simbólico pra ele. Não é a fantasia da neurose. Que, às vezes, bateu no meu carro nem pra morrer. Não, se ele fala algo, não é simbólico. É concreto. Ele quer fazer. Lembra muito o pensamento da criança. Uma vez eu vi uma história de uma criança que tava ralando o coco, né? E tava ralando do lado errado do coco. Aí não tava cortando, tava ralando a casca. Aí a mãe fez assim, meu filho, não é assim que rala o coco, não é de costas. Tá bom, quando ela volta, tá o menino ralando o coco. Os braços atrás machucando os dedinhos. Pensamento concreto. Ele não entendia ainda a questão simbólica. Então, a psicose age muito com o pensamento concreto. Não tem divisão subjetiva por isso. Pensamento concreto não utiliza o simbólico, como eu falei. Eles têm umas características também de automatismo mental. Você chega para a pessoa e fala assim, vontade de quebrar a lâmpada. Se ele foi lá e quebra, por que você quebrou? Fulano mandou. E você faz, É automatismo, não questiona. Vai e faz. Aquele cara que matou o John Lennon, que a gente vai ver também a questão do Stalker, né? Ele fala que ele ouviu uma voz, que John Lennon era enganador. Um dia ele vai lá e, atira. A voz mandou. Existe um delírio acontecendo, geralmente uma voz interna, né? E existe essa questão desse automatismo mental. Por exemplo, como é que eu sei, e é uma pauta até interessante, que os grandes profetas e homens de Deus na Bíblia não eram esquizofrênicos? Eles estão dizendo que estão ouvindo voz. Lacan vai trabalhar muito com a ideia, e a gente vai trabalhar nisso, né, de delírio ou elemento místico. Como é que a gente percebe que é um elemento místico ou um delírio? Bora lá. O psicótico acredita que é uma voz interna, algo na consciência dele. Alguém botou um chip, ou então eu estava tocando uma música aqui, leram meu pensamento e roubaram minha música, roubaram minha ideia. Mas quando você vê, por exemplo, Deus falou com Moisés. Moisés, certamente ouviu o clamor do meu povo. Quem é você? Não, envia outro. Ele sabe quem é ele e sabe que é uma voz externa, não é uma voz dentro da cabeça. Sim. Saulo cai, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é você? Eu sou Jesus a quem você persegue. Quem é você? Sabe? Jeremias, é chegada a hora. Não, eu sou só um menino. Não vou, questiona, não tem automatismo. Vou lá e fazer. Ele sabe quem é ele, sabe que é uma voz externa, não é uma voz interna dando uma ordem de comando. Percebe? Então tem alguns elementos que a gente vai pegando que deixa claro que eles tiveram elementos místicos, mas não é elemento que tipificam uma psicose. Não, tem uma voz interna dizendo que eu sou mal, que eu sou ruim. Não, é uma voz externa, ele sabe que é um elemento externo, ele sabe quem é ele naquela experiência e não tem um automatismo mental, faça e vá, não. Moisés fala o quê? Eu sou pesado de língua. Envia outro, Jeremias, eu sou só uma criança. Todo mundo, eu vou me sair desse rojão aí. Eu não vou. Jesus, que se possível afasta de mim esse cálice. Ele está no dilema ali, sofrendo, e não queria aceitar. Não era automatismo. Gente, eu tenho a ilusão que eu sou Cristo, eu sou Deus aqui, e vou, não. Ele sabia quem ele era e quem era a experiência com quem ele conversava. Se foi verdade ou não, essa não é a pauta que a gente entra. A gente trabalha a questão de que houve um elemento até então místico, não é verdade, e que não era uma psicose por isso. Sim. Automatismo mental não existia, ele se posicionava, não vou, envia outro, se possível for, afaste de mim esse cálice. E também a divisão subjetiva, eles sabiam que era um pensamento que não era interno e era externo a eles, por isso não tipifica a psicose. A psicose tem alguns tipos de delírio, então. Eu falei que a alucinação
ela acontece, né, dentro do campo da sensação, tato, paladar, olfato, e o delírio é o enredo, é o que dá o contexto. Tanto que as teorias da conspiração estão aí. É o que dá o contexto para aquele delírio persecutório. Então a gente trouxe alguns exemplos de delírio. Delírio de referência, dentro da psicose, que a pessoa acha que tudo acontece ao redor dela. Então eu já atendi pacientes que falam assim, não, eu ando no shopping e às vezes eu acho que as pessoas que estão no shopping estão vindo do futuro para me ver. Ou então estão me seguindo, ou então são agentes secretos, estão ali me observando, ou seja, tudo acontece em relação a ele, que tem um pouco de delírio persecutório. Estão me perseguindo, você viu? Delírio de ciúme, que é muito comum nos homens, que é convencido da infidelidade da mulher, mesmo que sem prova. Ela tá me traindo, eu tenho certeza que ela me trai. Ela saiu para comprar pão, nada, 10 minutos já tá com alguém. Um delírio megalomaníaco, né? Um delírio de grandeza. E delírio escatológico, o fim do mundo vai acabar, dizendo, já tô vendo, um novo planeta. Toda vez a gente vê isso no YouTube, é só a gente ligar. Vai ter uma tsunami que vai destruir a humanidade e sei lá o quê. Só que o problema é que quando a gente vai pegar essas teorias da conspiração, muitas vezes, fazem recortes de fatos isolados e junta. Mas bota numa narrativa tão convincente que se você não tiver cuidado, você fica paranoico. Que faz parte dessa estrutura também da psicose, a paranoia. Estão lendo nossa mente. Você tem que botar... E é difícil saber diferenciar delírio e realidade muitas vezes, porque nós estamos vivendo em uma sociedade paranoica. Sim. Depois que aquele Edward Com Snowden... subsídio cada vez maior. Depois que a gente viu aquele Edward Snowden mesmo denunciar os escândalos de como o celular é utilizado como microfone... Nossa, pra essa galera foi um banquete. Então hoje é uma sociedade que o cara tapa o notebook e a câmera, tem um sentido por trás daquilo. Mas para quem já tem uma tendência a uma paranoia, nossa. Aí tem uma hora que você transmite entre a realidade e o delírio, você tem que ter muito cuidado com a sua saúde mental. Com as informações que muitas pessoas estão aí no YouTube, nas redes sociais e outros meios de comunicação divulgando, e você fala, tá muito estranho. Parece que o mundo inteiro tem uma mentalidade de colmeia, uma grande conspiração. E o problema da grande conspiração é que ele tem frases gatilhos, como, por exemplo, é porque eles não querem que você saiba. Sim. E aí você entra num discurso que você sai pela tangente sempre. Então quem é a verdade? Aquele grupo de pessoas. Por isso que a gente vai ver cada vez mais surgindo terraplanismo, outras coisas mais. Mas a ciência é porque a ciência não quer que você saiba. Pô, se a ciência não quer que eu saiba, eu vou confiar no quê então? Bom, e o outro tipo de estrutura de pensamento é a psicopatia. Não é o psicose, é o psicopata. A psicose a gente trabalhou, que é o campo da esquizofrenia e outros transtornos mais. A neurose, que é a estrutura dita, entre aspas, como a saudável. E vem a sociopatia, a psicopatia, que é um outro campo, né? O psicopata e o sociopata, apesar de nomenclaturas semelhantes, são diferentes. O psicopata é aquele que psicologicamente geralmente tem uma origem genética. E o sociopata é aquele que geralmente os traços se desenvolvem mediante uma má socialização no ambiente, na formação da criança, abusos, fatores sociais, elementos de má socialização, pode acontecer, acidentes e etc. Então, dizem algumas pessoas que o psicopata muitas vezes é o último nível que o sociopata pode chegar. Existem crianças, sim, com psicopatia infantil. Desde cedo você vai ver. Você vai pegar os desenhos dela com braço amputado, perna amputada. Desde cedo, um maltrato com animais muito frequente de arrancar pata, machucar, sabe, de ter gozo no sofrimento e não ter arrependimento algum. É um traço de psicopatia. Tem um vídeo, inclusive, no YouTube muito bom chamado A Ira de um Anjo. De uma menina, não sei se você já viu esse vídeo. Não. E ela deve ter, sei lá, 5, 6 anos. E a mãe tem que esconder o bebê. Porque ela estava enfiando agulhas dentro do bebê. Várias agulhas. E esconder as facas. E perguntam para ela, por que é que sua mãe esconde as facas de você? Ela falou, eu acho porque se eu pegar a faca à noite eu vou esquartejá-los. E você não vê arrependimento algum. E ela fala assim, olhando para você. É diferente do perverso que quer ver sua reação quando ela fala isso. Não, você vê que ela fala numa maior tranquilidade. Então, tem um fator já genético, hereditário, que influencia no campo da empatia do indivíduo, que é zero. E tem uma incapacidade de arrependimento. Inclusive, muita gente fala disso, que a psicopatia não tem cura. É incapaz de sentir remorso. A pessoa matou os pais, como tem uns casos famosos aí, né? Vai pra TV e chora dissimulado. Ele tá fingindo, o advogado falou, chora, tem que convencer aí, e ele vai fazer. Mas ele estuda o comportamento, ele sabe o que é que ele vai falar que pode te impactar. Você fala, meu Deus, mas a menina chorou aqui, como um caso, né? Sim, que a gente sabe. Falou tudo, e depois fala mesmo que matou os pais, meu Deus, como é que pode? Porque pra ela é muito comum.
E é muito interessante que na versão de Hollywood, os psicopatas sempre são muito inteligentes. Na verdade, eles não são. Eles podem ter a mania de grandiosidade ou arrogo, mas na verdade eles fazem vias que nós não fazemos. Por exemplo, uma vez eu vi uma história de que um rapaz se apaixonou por uma mulher, conheceu ela dentro do cemitério, no enterro da prima dela. Não sei se eu já te contei essa história. Não. E depois de um tempo, essa mulher casa com ele e descobre uns comportamentos estranhos. Fica desconfiada dele, né? Detalhe da história. Ela some, escreve uma carta e fala, não me procure. Se você fosse esse rapaz, o que é que você faria para ter essa mulher? A maioria das pessoas com traço psicopata diria, eu mataria outro familiar dela. Por quê? Porque conheceu ela no enterro dos primos. Então é uma pessoa apegada à família. Esse tipo de pensamento é um pensamento que pra gente não faz sentido. Mas pro psicopata, ele não tem as barreiras morais que nós neuróticos temos. Sim. Então para ele são vias de acesso que nós não acessamos. Onde tem brilhantismo nisso? Hitler. A economia da Alemanha tá pesada. O aposentado é um problema na economia. Os deficientes também, bora matá-los. Pronto, resolvida a equação. Isso é brilhantismo? Demência. Mas é uma via de raciocínio que o psicopata acessa que nós não acessamos. Então, eles são brilhantes demais, inteligentes demais. Não, eles têm grandiosidade e arrogo, eles tentam demonstrar isso. E eles são meticulosos. Por não terem uma empatia, por serem frios, eles acabam sendo meticulosos. Eu vou fazer um crime, mas não é impossível. Ele planeja como vai fazer e por que vai fazer. Que é diferente do sociopata, a gente vai ver aqui, que é impulsivo, estourado, faz, depois ele vai pensar o que é que vai fazer. Deixando claro que o psicopata tem a origem de fatores genéticos hereditários, o sociopata do ambiente, má socialização. Muitas vezes a gente vai ver casos de traumas infantis, etc. Muito caso de pessoas que sofrem violências quando criança, em quantidade, que desenvolvem sim a sociopatia. Você quer ver um exemplo clássico? Embora o Coringa seja um psicopata, o filme Coringa de Jared Leto, que ganhou o Oscar, é um sociopata. Sim. Ele foi fruto de um ambiente. Ele tinha um transtorno do riso. A história é contada. O pessoal sacaneando ele. Tanto que tem gente que sai do cinema e fala, poxa, eu me senti mal porque eu me solidarizei com ele. Mas ele vira um justiceiro. Ele vira... porque a narrativa foi bem construída. Para sociopatia. O ambiente desencadeou o mal. A ideia do Coringa do Jared Leto não é do psicopata, é do sociopata. Sentimento de culpa e remorso. Como eu disse, os psicopatas não têm remorso após transgredir as normas sociais, como qualquer outra pessoa tem. Se tem uma linguagem, tem uma luta corpórea, você mata alguém, você fala, meu Deus, eu matei uma pessoa, meu Deus, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Psicopata matou, não sente alteração nele em nada no emocional. Nada. Matou e foi ao cinema. E foi ao cinema. Porém, já o sociopata, ele tem algum sentimento de culpa. Não quer dizer que vai ser o suficiente para evitar que ele faça, mas ele consegue ter o mínimo de empatia, ainda que não seja o suficiente para salvar a pessoa, mas ele tem. É mais explosivo, mais impulsivo. Tiver muito chefe de tráfico, sociopata, entendeu? Mais impulsivo. Eles não são gênios do crime. Eles são assassinos explosivos, nervosos. Ele usa a ferramenta do medo, que é a peça-chave. Exatamente. A dissimulação. Psicopatas tendem a ser extremamente dissimulados, fingindo interesse nas pessoas para ter forma de manipular. Olha como é diferente o psicopata e o sociopata, e também diferente do narcisismo, aquilo que a gente falou. Eles já se envolvem para algo. O narcisista, ele vai fazer por tabela pela natureza dele. Então o psicopata, ele já é dissimulado. Muitas vezes ele estuda a arte das emoções, ele vai estudar ali para ver como é que tem que se portar, como ele tem que rir, como ele tem que seduzir, como ele tem que olhar. Mas quando você conversa com uma pessoa dessa, você percebe que não tem vida. Ela é oca. Você sente uma energia diferente, ela é oca. Ela conversa com você, mas aquilo não vibra, porque é artificial. Já o sociopata, eles não são tão dissimulados, eles são mais francos em relação ao que querem. São explosivos. É como trouxe pra você, muitas vezes, o chefe do tráfico. É aquele cara que, vou matar mesmo, parceiro, você tá errado, tal, na mão, no pé, vai onde o seu tiro aí, escolhe, sabe? Não é aquela questão, vou matar, depois eu já vou comprar corda e vou fazer. Não, ele vai resolvendo no processo. A frieza do psicopata, eles são mais calculistas, mais calmos, e por isso eles são mais habilidosos para o objetivo. Como ele não sofre nuances a nível emocional, ele é muito pleno no que ele vai fazer. O psicopata, ele nunca vai para terapia, nunca procura terapia, ele não tem divisão subjetiva. De bem ou mal, né? O neurótico, a gente tropeça no gozo, ele não tem o que tropeçar. Pra ele é indiferente, ele não sente nada. Então pra que ele vai pra terapia? Qual o dilema existencial do psicopata? Só se ele quiser envolver o terapeuta em alguma trama. Sim. Ou algum projeto, mas ele não tem porquê. O sociopata, por sua vez, são menos simulados, mais francos ao que querem, tendem a ser mais explosivos, cabeça quente. Então essas são as diferenças mais claras entre eles. Rafa, e tem cura pra psicopatia? As pessoas falam isso. Olha, eu defendo a teoria que não existe cura pra psicopatia.
muitas pessoas também defendem, a esmagadora maioria, que não tem cura, mas tem tratamento. Então, como a gente sabe que a estabilização do ego, a formação da personalidade se dá até os 18 anos, tem casos de pessoas como desse documentário A Ira de um Anjo, que foi cercado de terapeutas desde a infância e se torna um adulto e que não precisa manifestar esses impulsos de matar alguém. Você pode fazer com que esse impulso ele seja redirecionado e a pessoa não vá de fato matar. Não necessariamente o psicopata e o sociopata têm que matar alguém. Tem muitos deles no cargo de trabalho e de poder também. Campo de manipulação, principalmente sociopatas. Então você vai ver líderes religiosos, líderes políticos, cargos que orbitam poder são cargos que chamam a atenção deles, porque são cargos que você pode manipular e subjugar o outro. Entende? Com uma certa proteção. Com uma certa proteção. Então é muito comum cargo religioso. Ah, meu Deus do céu, o cara era líder religioso, depois descobriu uma facção, ou descobriu que ele era estelionatário. Por quê? Porque o sociopata ele tem o prazer em tirar proveito da outra pessoa. A necessidade dele está muito acima dos demais. Então, no Brasil tem muitos sociopatas, como eu trouxe para você o exemplo. Os escândalos têm sido, né? Estelionatário. Em Hollywood. Muito estelionatário a gente vai ver aí. Então, é um grau de sociopatia. Né? Que todo mundo pensa, todo psicopata ou sociopata é um serial killer. Não necessariamente. Não necessariamente precisa matar alguém. Tem uma estrutura, mas está contido. Ele também é covarde, às vezes, né? Sim. Mas ele pode tentar obter aquele gozo de outra forma. E tem aquele chefe perverso. Aquele chefe que você vê que destrói a saúde mental de todo mundo, sabe? Que brinca com o seu sofrimento, quer ver sua queda, vingativo. Você vai ver que tem umas características... Supervaloriza erro. Sim, então você vai ver que tem algumas características de muito deles e às vezes eles são ocupam resultados incríveis porque eles destroem todo mundo ao redor, mas conseguem o resultado. E são vistos, a depender da instituição, como aqueles que batem grandes metas. Um ponto que eu queria trazer também, a gente fala assim, meu marido é narcisista e sociopata. Eu ouvi todo mundo dizer isso. Ele é narcisista e sociopata. E já deixei claro que o narcisista é um transtorno de personalidade narcisista, né? E o sociopata é um transtorno de personalidade antissocial. Por serem transtorno de personalidades, eles têm características muito semelhantes, mas também têm diferenças bem profundas. O sociopata acaba tendo uma dimensão muito mais intensa e perigosa do que o narcisista. Então eu vou falar a característica de um e de outro para a gente entender. Quais são as características então do narcisista? Né? Que as pessoas perguntam, meu marido é narcisista e sociopata. Não, tem características semelhantes nos dois, mas são transtornos diferenciados. Como eu disse, o narcisista é um transtorno de personalidade narcísica e o sociopata é um transtorno de personalidade antissocial. Bora lá, falar então primeiro do narcisista. As características de um narcisista, ele tem um ego inflado e um senso de importância pessoal superior. Ele tem quase que completa, mas ele tem uma falta de empatia pelos outros, acha, mas ainda existente. Ele tem uma constante necessidade de admiração e essa é uma característica que diferencia muito importante. O sociopata não tem necessidade de admiração, o narcisista tem uma necessidade de admiração constante. O narcisista ele acredita que é superior ao outro e, portanto, espera tratamento especial. Ele acha que ele não tem que se submeter ao que os outros se submetem. Isso lembra um pouco ao sociopata, que ele acha que ele é a lei, ele é a regra. E explora os outros para ganho pessoal, que tanto ele quanto o sociopata faz também. Quando a gente vai falar do sociopata, um campo da transtorno de personalidade antissocial formado pelo ambiente, possui algumas características do narcisista, mas é um distúrbio mais perigoso. Porque diferente do narcisistas, que às vezes prejudicam a pessoa até de forma inconsciente, o narcisista não se aproxima imaginando que vai desgraçar a vida da pessoa. O movimento dele vai fazer, mas já não é premeditado. Sim. O sociopata ele já entra planejando o ganho pessoal, como vai derrubar outra pessoa e o que é que ele pode fazer para obter o seu ganho. Então, para os dois, a necessidade deles é acima da outra pessoa. Só que o sociopata ele tem zero empatia. O narcisista ainda tem alguma. E por isso ele é muito mais perigoso. Não quer dizer que todo sociopata é um serial killer. O mais comum é que eles sejam movidos pela necessidade de ganhar dinheiro, prejudicar o outro ou tirar algum proveito com isso. Eu sempre digo e volto a repetir que no Brasil o exemplo mais claro de sociopatia é o estelionatário. Aquele cara do golpe do Pix, aquele cara do golpe de sequestrei sua filha, tirar vantagem, ele tripudia da regra, a queda do outro, tirar proveito, ver a pessoa, poxa, sem dinheiro, querendo mudar de vida, ele promete uma mentira, a pessoa entrega o dinheiro e ele some. Isso é muito banalizado entre nós, mas a sociopatia está banalizada no Brasil, que é um comportamento de tirar vantagem à custa do outro, a queda do outro. E qual é a característica de um sociopata? Ele demonstra comportamento ilegal, ele é atraído em ele ser a regra, ele quebra as leis, ele faz o que ele quer. É impulsivo e mente repetidamente, diferente do psicopata, por exemplo. Ele é muito impulsivo. E o narcisista pode ser impulsivo, mas não é uma regra. O sociopata é. Ele tem um comportamento temperamental.
né? Então ele tem um histórico de briga e agressão. Ele cara que já é agressivo, briga com todo mundo, procura confusão com todo mundo, treta com todo mundo. Eu tive muitos casos de sociopata na cadeia, fala assim, estuprador aqui, se entrar eu mato. Eu falo, cara, você matou teu pai. Mas matei porque merecia morrer. Então ele determina a regra da cadeia, a lei deles. Se sente justificado, como eu dei o exemplo, de maltratar ou ferir os outros, morreu porque merecia. Lembra do jogo Jogos Mortais? Você não foi um bom pai, não cuida de sua filha, então agora eu vou mostrar pra você como ter que viver a vida. O cara tem que serrar a perna, porque pro sociopata ele não foi um bom pai, ou não foi um bom primo, um bom irmão. Você traiu seu marido, sua mulher tal dia, então por isso você vai passar por uma piscina de escorpião. Uma justiça. Isso é uma sociopatia. É uma forma de justiça na qual ele estabelece como eu estou determinando a justiça do mundo, eu sou o justiceiro. E não é assim, né? E geralmente não consegue manter um bom comportamento no trabalho ou na escola. Você já percebe desde cedo a violência, a agressividade, aquele comportamento de bater em todo mundo, conturbado, de desrespeito por normas, por regras qualquer. E aquela necessidade de enfrentar, de não aceitar regras alguma. Então, essas são as características maiores que nós vamos ver, Bruno, do sociopata e que diferencia também ele do narcisista. Lembrando que enquanto o narcisista quer ser admirado e quer ser percebido, o sociopata não tem nem um pouco dessa necessidade. Pelo contrário, às vezes é melhor ele ficar na dele, ninguém percebendo, ele manipulando a religião, manipulando a política, manipulando alguma área e por trás tem a organização dele. Uma síndrome, Brunão, que eu tô pegando no consultório, chama Síndrome de Dom Juan. Dom Juan é um clássico literário, né? Dom Juan era o símbolo da libertinagem. Às vezes a pessoa brincava assim, fulano é Dom Juan, galanteador. Conquistador. Mas a síndrome de Dom Juan, ela tem alguns elementos interessantes. São pessoas que se envolvem facilmente em relacionamentos amorosos, mas elas não têm interesse algum ou quase inexistente pelo sexo. Eles têm interesse só pelo processo da conquista. Eles são incríveis, eles fazem o cortejo sentimental, eles querem aquela pessoa de qualquer jeito, se importa com a pessoa, mas a partir do momento que eles conquistam aquela pessoa, ele não tem atração sexual nenhuma, ele perde o interesse total. Ele vive num vício constante de outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa que nunca cessa. E às vezes eles vêm pra mim no consultório, por quê? Porque eles encontraram uma pessoa que eles acham que é bacana e sabem que é uma grande oportunidade de vida, e é um caso até raro quando isso acontece, mas ele não consegue parar. Mas isso é o que tem a ver com autoestima? A síndrome do Dom Juan é um caráter desadaptativo de como ele lida com as emoções. Então, geralmente, são crianças que passaram, muitas vezes, por rejeição paterna, materna, lares muito rígidos. Ele pode desencadear esse movimento de tratar as pessoas a nível projetivo como ele recebia amor, com desinteresse. É uma relação diferenciada com o sexo oposto. No caso, geralmente, a síndrome de Dom Juan é direcionada aos homens, né? Complexo de rejeição, bloqueia o sentimento de amor, com medo de ser rejeitado ou abandonado. E é muito comum que essas pessoas que foram rejeitadas pelos pais quando criança, então elas começam a rejeitar todo mundo que se envolve. Ela conquista e rejeita, conquista e rejeita. Ou incapacidade de amar, que é a frieza, né? Então são pessoas que é um loop infinito de sofrimento, porque assim, imagine, ele conquista, acha que gosta da mulher, vai pra cama com ela, depois que conquista, às vezes ele não consegue nem mais a ereção com ela. Ele precisa de outra e outra e outra, e ele sofre porque ele percebe que em algum momento ele nunca vai ter alguém. Mas é incontrolável pra ele estar sempre conquistando. É o que a gente chamava muitas vezes de, falando é compulsivo sexual. Você lembra, por exemplo, que teve aquele escândalo com Arnold Schwarzenegger em 1900, Guaraná de bolha, no tempo que minha avó era piriguete, que ele tinha uma Miss Universo e ele trai ela por uma mulher, independente do cargo da mulher, chamou muita atenção na mídia na época, que a mulher não era nem 10% da beleza, que era a Miss Universo. Mas você percebia que já não tinha uma questão de padrão de beleza, de nada, era simplesmente trair por trair. Número, né? Era uma necessidade insaciável de conquistar, para sentir naquele momento que ele conquista, sentir completo, sentir amado, acolhido. Então a pessoa tem uma necessidade constante de busca de aprovação e reconhecimento, então à medida que ele conquista alguém, ele sente maior. Mas depois que conquista, a lógica do balde furado. Já perdeu o sentido, eu preciso de uma próxima, de uma próxima, de uma próxima. E por que eu falo dessa síndrome? Embora ela não esteja um DSM médico ainda, ela tem sido notada pelos profissionais da área de saúde cada vez mais, mas que frente a uma sociedade, assim como eu falei para você, né, o homem sem gravidade, aquele livro que eu te falei do prazer infinito, que cada vez mais vale tudo pelo prazer, tá liberado, poucos estão se reconhecendo nessa circunstância. E tem cada vez mais banalizado. Homem é assim mesmo, tá pegando todo mundo, não tem problema não. Mas o cara às vezes está em sofrimento e fala, poxa, mas eu quero uma família, mas não consigo. E nesse ambiente onde também as mulheres, de certa forma, alcançando a sua liberdade e reproduzindo também essa liberdade de ter hoje, amanhã, não necessariamente ter uma família e tal, é um ambiente propício para isso. Né? Sim.
é um ambiente propício. Muitas das questões que têm acontecido hoje de patologias, elas ainda são socialmente aceitas. Se a gente for parar para pensar, narcisismo nunca foi algo novo, mas era camuflado na sociedade. O homem perverso era camuflado em sociedade. O Dom Juan era camuflado em sociedade. À medida que há uma evolução e um debate de temas e as coisas não são mais jogadas para baixo do tapete, a gente está tendo que lidar com esses sintomas e essas coisas que aconteciam há algum tempo. Tem um fenômeno também interessante, e tem uma série na Netflix, eu não sei se você assistiu, chamada Você, You. Já assistiu? Não. E meus pacientes mandaram muita mensagem pra mim, comenta sobre essa série, é um psicopata. Eu digo, gente, esse cara não é psicopata nem ferrando. Ele é um stalker. E a história de um cara que ele se empenha ativamente em cada mulher que ele, entre aspas, se interessa. Então as predileções, estuda a roupa, persegue, invade a rede, sabe, os livros que ela tá lendo pra ter ela. Ele cria toda, por isso que alguns falam de um delírio meio voyeur, né? Toda uma idealização de como seria até aquela mulher que ele se ama e etc. Mas na moral da história ele sempre acaba matando a mulher, porque vira uma coisa muito obsessiva, mas é uma forma de stalker. O stalker não é tipificado como um transtorno ainda patológico, porque tem um nível, mas ele pode ser ele é um ato em si criminoso. Por quê? O stalker é uma pessoa que persegue, assedia, monitora a pessoa e fica obsessiva e invasiva, e geralmente sem o consentimento da vítima. A gente viveu no Brasil um caso até recente da Ana Hickman, do stalker que invadiu, lembra? Quando foram descobrir esse stalker, a história desse cara, esse cara já estava recluso, o irmão chegava, rapaz, sai do quarto, vai ficar o dia inteiro no quarto. E esse cara tinha fotos da infância de Ana Hickman. Na cabeça dele já, ele é casado com Ana Hickman nem sabia quem ele era ele. Mas na cabeça dele ele era casado com Ana Hickman, e que tinha uma vida com Ana Hickman, e que no dia, inclusive, mandava e-mails para os grupos dela, Twitter, tudo na época, né? E o pessoal começou a perceber que depois ele via com assuntos muito obscenos, muito fortes, assim, começaram a bloquear ele. Então ele criava páginas fake, como se fosse Ana Hickman. É uma coisa bem obsessiva. E no dia que ela foi pro hotel, ele sabia o hotel que estaria hospedado e a hora. Esperou o marido descer com as crianças para irem jantar. Ela estava em cima no quarto, ele entrou com a arma. Você tá me traindo, vagabunda? E na hora que o marido volta, encontra ele com a arma para dar o tiro, o marido pula na frente, ele acerta um tiro no braço da Hickman, se não me engano, na cunhada, luta corporal, ele morre. Enfim, na cabeça dele era uma certeza que ele tinha um caso com ela. Ele era obsessivo por ela, já virou um ato criminal, mas ainda não é tipificado como um transtorno patológico. Por isso que as pessoas ficam, será que é psicose? Será que é psicopatia? O que a gente percebe é que é uma forma que vai tomando dimensão. Por isso que a gente fala assim, fulano tá stalkeando na internet, curtindo todas as fotos. Aí o pessoal para com isso que pode parecer que isso é stalker. Antigamente a nossa geração não sabia o que era isso. E chegou a internet, linda, vou curtir tudo. Hoje em dia já pode ser um traço obsessivo. Uma pessoa já fica assustada, curtiu todas as minhas fotos. Quem é esse cara? Se a gente for parar pra pensar, foi o primeiro caso de stalker no Brasil, que a gente lembra. Então tem algumas características do stalker que eu botei aqui. Bom, ele tem um comportamento obsessivo, ele pode se tornar obcecado por uma pessoa, o que leva ele a monitorar seus movimentos, atividades e interação com a pessoa. Se ele ficar obsessivo, o que é que ela come, onde ela vai, quais são as redes que ela faz. Peraí, deixa eu olhar a foto dela. Vixe, na foto dela, ela vai na academia tal, tô vendo o símbolo da academia ali. Foi na praia, ela bebe muito isso daqui. Tem uma amiga que sempre anda com ela. Deixa eu ver o anel dela, deixa eu dar um zoom aqui. Tem namorado. Queria ser esse cara. Olha como começa as coisas do stalker, né? Ele tem um comportamento invasivo. Ele pode se inserir na vida da vítima sem ser convidado, invadindo privacidade, espionando, ou se aproximando até como amigo, como alguém útil, como um amigo no momento de luto. Aproveita, sabe que perder alguém vai ser aquele que vai consolar. Nossa, você sabe tanto sobre mim. Nossa, eu nunca encontrei um amigo que sabe tanto sobre mim. Ele estudou a vida da pessoa. E essa série You, inclusive, é uma série que fala sobre o comportamento do stalker. Tem coisas que eu discordo, que são feitas muito pela dramaturgia, forçação de barra, mas ele tem um comportamento stalker. Ele pode ameaçar a vítima com violência, intimidação ou perseguição persistente. Ou vai ser minha, não vai ser mais de ninguém. E comportamento impróprio. Enviar mensagens de textos. Ele pode fazer chamada telefônica, incessantes e até aparecer no local de trabalho da vítima. É importante lembrar que o comportamento de stalker é ilegal e pode ser considerado crime, mas não é considerado um transtorno em si mesmo. Ele pode sim, como eu trouxe o caso da Ana Hickman, se isolar de tal forma e ficar obsessivo, que tem aquele delírio, lembra que eu falei pra você de delírio de ciúmes? Ela tá me traindo. E aí pra um perfil mais esquizotípico, mais psicótico, mas não quer dizer que ele seja, e geralmente não são neste campo. Geralmente os transtornos
que o stalker pode ter e justificar, e eu deixo isso bem claro, porque quem tem esse transtorno não significa que é stalker, ou quem é stalker não significa que tem esse transtorno. Mas é mais comum que tenha um transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Claro, ele fica obsessivo pela pessoa compulsivamente pesquisando sobre ela em tudo, né? Ou um transtorno de personalidade borderline, que é muito comum também, né? O borderline tem muitas vezes estão trabalhado aquela questão assim, isso não é meu, não é mais de ninguém, né? Dessa questão dessa crise de identidade entre quem é ele e quem é a outra pessoa. E aí o crime, né? E aí o crime acontecer. Quer dizer que todo borderline ou que toda pessoa que tem transtorno de obsessivo compulsivo é stalker? Não, nada a ver. Mas estou dizendo que é muito comum que nesses casos de stalker tem esse diagnóstico também. Então é importante ressaltar isso, embora não exista um perfil psicológico pré-definido ainda para o stalker, né? É uma realidade nova que nós estamos pegando, nova vírgula, nova talvez no Brasil, porque desde John Lennon a gente sabe e outros casos mais. Eu separei, Brunão, só para encerrar essa pauta do stalker, 3 tipos de stalker mais comum, né? O ressentido ou invejoso, né? Que tem inveja e deseja ser outra pessoa. Como a gente vê isso em filmes, inclusive americanos, da líder de torcida popular, outra, eu queria ser ela, me chame do nome dela, aí começa a adotar a vida como se fosse daquela pessoa, se vestir igual, né? Aqui também teve casos de pessoas que fizeram inúmeras cirurgias para parecer com tal e tal. Sim, pode ser também, pode ser um dismorfismo corporal e outros transtornos, mas pode ser também isso, da inveja, desejo de ser intensamente a outra pessoa ao ponto de ter raiva, né? Pode ser também um stalker que se tornou por ser um cortejador incompetente, né? Ele tenta insistir, conquistar a pessoa e não para, levou fora, insiste. Você é linda! Pô, agradeço, mas não tenho namorado. Você já falou que você é maravilhosa hoje, é gostosa, sei lá o quê. Pô, cara, tá sendo inconveniente. E o cara continua, até cada vez mais é aumentando. E quando vê, ele já tá correndo um risco até de fazer algum crime. E o rejeitado e o predador, né? Que levou fora ou fica obcecado em seguir a pessoa. Ou seja, se não for minha, não será de ninguém, né? Ou cerca a pessoa com a ideia de caçá-la para ter. Pesquisa, começa por isso que chama o predador. Começa a imaginar onde ela vai, como é que eu posso fazer. Os mais comuns stalkers são esses daí que eu trouxe realmente do abandonado, né? O típico amante abandonado, que é a característica mais comum, né? Do rejeitado e predador. Por isso, muitos casos culminam em ações extremas que podem se manifestar em invasões de perfis, hackers, de mensagem de texto, de celular, de chamada, ou até virar uma agressão física e verbal, né? Quando isso acontece, a obsessão ela é transcendida, né? O interesse é a obsessão, e caindo num comportamento enquadrado como criminal. Então, todo stalker criminoso, não, mas é um ato imoral, é um ato ilegal, e que pode virar, sim, um crime. Pode ser tipificado uma ação física, algum dano àquela pessoa, e pode revelar também alguns transtornos de personalidade, como a gente falou. O obsessivo-compulsivo, né? Perdão, o transtorno obsessivo-compulsivo ou o borderline. É um caso até muito sutil para eu trazer agora, mas é porque é um caso recente. E tem essa série agora na Netflix que as pessoas às vezes pedem, né? Pra gente comentar e que são importantes. O que é que você acha desse tema, Bruno? Me diga um pouco. Eu acho que, na verdade, por conta dessa exposição, eu acho que as redes sociais, na verdade, é um novo espelho de Narciso, né? Sim. E com isso contribui para muitos desses perfis aí, né? E contribui dando elementos para esse perfil de perseguidor que vai atrás de hábitos, lugares, gostos, né? Porque as pessoas estão deixando a vida registrada, traços de registro, onde vai, o que gosta. Tem muito elemento para isso. A nossa vida tem sido muito divulgada e eu vi um vídeo, o Dilema das Redes Sociais, não sei se você já assistiu. Sim. E fala que sempre que você vê na internet um produto gratuito, é porque na verdade o produto é você. Você nunca tá... vou baixar tal rede social, vou produzir vídeo. Você é o produto. Eles estão vendendo é você está gerando conteúdo para eles. Gerando dados para eles, informação. E essa questão que a gente fala de narcisismo e tudo, e de expor, fazendo propaganda gratuita de marcas, muitas vezes, de locais, né, para mostrar onde tá, como tá. Deixa toda a sua vida aberta. Uma pessoa que posta indo malhar na academia, tá o símbolo da academia, né? Tal hora, o horário de sempre gosta de malhar, você tá dando informação da sua vida. Depois, aquele localzinho não pode faltar. Essa necessidade de ser visto pelo outro,
na rede social, dá a pessoas como o Stalker a certeza de onde te encontrar, como te encontrar e mapear a sua vida sem dificuldade. O problema é que como a gente não tem esse transtorno, esperamos que não, né? Que nós não temos esse transtorno, não podemos imaginar alguém que pense dessa forma. Cada podcast é notório para mim que a gente vive em bolhas. Sim. Em bolhas ingênuas. Sim. E acha às vezes que a gente passa a ser tão ingênuo a ponto de dizer, não, eu consigo me distanciar desses perfis. Não é verdade. A gente está cercado de várias pessoas com diversos tipos de traços de personalidade, transtornos também, né? E a gente tem que aprender a conviver. Por isso que eu falo que a democracia e a arte da convivência é algo muito fino. O problema do ser humano é achar que a maneira que ele tem suas limitações, o mundo age daquela forma. E as pessoas não são iguais, são pensamentos completamente diferentes. Por isso que é difícil estabelecer uma norma, regra para tudo. Sim. Então, a maneira Mas é claramente uma necessidade de busca. Sim. O que termina acontecendo com nós aqui no podcast, essa coisa da busca o tempo todo, né? Eu acho que o podcast também contribui nesse sentido, à medida que confere ferramentas, não para as pessoas concluírem, mas são ferramentas de passagem, né? Observe e busque o profissional. Sim. A gente trabalha muito com a questão do narcisista, por exemplo, com uma pauta que as pessoas pedem muito e eu já tenho comentado bastante em vários podcasts, mas o narcisista ele vai conseguindo minar a pessoa e a pessoa muitas vezes não consegue sair pela questão da própria dependência emocional. Sim. E a gente para naquela questão que o Jacob Livre Moreno fala, que ele diz assim, não importa o que fazem com você, mas o que você faz com aquilo que fizeram de você. Né? Então é importante a gente refletir acerca disso. O que é que o outro fez em mim? E que reflete também o meu movimento. É uma dependência emocional por trás? Sim. É uma necessidade de aprovação? Como é que eu me entreguei a essa possibilidade? Por que eu estou deixando isso? Por que eu estou permitindo que isso aconteça? Porque eu não consigo sair daí. Quando o Freud fala que quando Pedro fala mal sobre Paulo, ser mais sobre Pedro do que sobre Paulo, você é responsável pelas correntes que estão aí lhe aprisionando. Não estou de maneira alguma tirando a responsabilidade e a culpa de quem faz os atos. De maneira alguma. É um transtorno, tem que ser tratado. Mas eu falo, e você? Por que você permanece aí? Tem que ser trabalhado essas questões, tem que ser investigado essas questões também por trás. O autoconhecimento ele promove essa liberdade, dá a cada um de nós ferramentas para saber vencer o dia a dia. Mas uma coisa interessante também é o seguinte, é importante ter essas informações que são dadas, profissionais como você, com o João, mas que não dá para viver também em neurose. Sim. Se faz necessário fazer um filtro rápido e não querer ficar fazendo um diagnóstico por onde vai, né? O que... Tem uma piada, meio sem graça, mas é interessante. Diz que um terapeuta foi tentar diagnosticar seus pacientes pela maneira que eles chegavam no consultório. E aí ele analisava da seguinte forma: chegava atrasado, procrastinador, né? Chegava na hora, obsessivo compulsivo. Chegava adiantado, ansioso. E se não vinha, tá na resistência. Então, ou seja, todos têm perfil. Todos têm algum perfil. E não pode ser assim que as coisas são feitas. Se a gente analisar traço não determina comportamento, Bruno. Eu volto a dizer, pode ser que um dia eu encontre, espero que não, você no hiper com porrete acertando um carro. Naquele dia você teve um dia de fúria, naquele momento ali foi o seu limite. Mas isso não determina seu padrão de comportamento. Sim. O comportamento, ele é tipificado por ser um conjunto de traços. Entende? Então, assim como aquela ideia de que o erro não me define. Sim, é um conjunto de traços. Então é muito comum a pessoa pegar um DSM médico, até uma fala, nossa, meu Deus, mas eu me identifiquei no sociopata, meu Deus, eu me identifiquei no narcisista, meu Deus, minha mãe então era narcisista. Não, um tópico só não é o suficiente para você determinar uma conduta, né? É muito comum, inclusive, pelo desgaste, a mãe dizer, se eu me chatear, eu vou sumir, ninguém vai me ver. Tem falas como essa. Mas é diferente de ser um modus operandi.
um padrão que trabalhado naquela percepção que eu trouxe de diminuição, de culpa, como ferramenta de manipulação. Então, todos nós, eu fiz um vídeo certa vez aqui sobre falas que as pessoas manipuladoras mais gostam de usar. Eu deixava claro que ter uma ou duas daquela fala no seu repertório não é o problema, mas se você repete isso com frequência, ou conhece alguém que repete esses padrões com frequência, são pessoas que têm uma tendência a querer manipular. Então, o comportamento é um conjunto de traços, não traços isolados. A gente volta a bater nessa tecla. Se a gente for olhar traços isolados, a gente tem tudo. Eu tava conversando com um colega, ele fez assim pra mim: Rafa, eu tô insônia, você acha que é depressão? Eu disse: ó, tem a resposta que você quer ouvir e tem a resposta que você precisa ouvir. Aí ele: o que é? A resposta que você quer ouvir é o delay. Se você ficar fritando, rolando pra lá e pra cá, você tem algum problema com ansiedade e não dorme. Se você é uma pessoa que acorda, por exemplo, 3 horas da manhã e não dorme mais, você tem depressão. Esse é na insônia. Mas é muito mais amplo que isso, insônia. Você tem que fazer a polissonografia, tem que descobrir o que está por trás. Pode ser uma questão ansiosa, pode ser uma questão depressiva, sim, mas não apenas isso. Pode ter diversos fatores acontecendo por trás. Você precisa ir num clínico, depois ir num profissional médico para analisar, depois num psicólogo para descobrir o que está por trás. Na verdade, no neuro. Então, as pessoas querem respostas rápidas para as coisas, buscando elementos. Eu vou no Google aqui, olha, eu li que isso daqui pode ser câncer. Cara, mas pode ser outras variáveis também. Você está recortando o seu diagnóstico, a necessidade de hipermedicalizar. Aí a gente para naquilo que eu já falei uma vez sobre o mito do paraíso biológico, que as pessoas vendem as felicidades em cápsula e acreditam realmente que tem que tomar remédio para ser feliz e para resolver todos os seus problemas, deixando de se conectar com a realidade e se permitindo sofrer quando tem que sofrer. Se você foi demitido, é normal que você fique triste. Se você terminou um relacionamento, é normal você chorar. Se você perdeu um parente, é normal você estar em luto. Mas as pessoas não querem mais sentir a dor. E a dor é essencial para elaborar a frustração. E a gente para numa pauta interessante que Freud fala assim: quando a boca cala, escorre pelos dedos. Tudo aquilo que você reprime vai ter que sair para um local. Você está tomando medicação para não sentir um processo natural de dor, de sofrimento e de luto. Isso que você está reprimindo vai deslocar para alguma coisa. Na insônia, muitas vezes, que você pode estar trazendo. Na compulsão alimentar ansiosa, ou na compulsão por compras, ou sexual, ou de bebida. Ou aquele lapso de ação que de repente você estava bem, de repente você agrediu alguém. Tem uma coisa que eu acho que um filósofo nordestino diz, que é o seguinte: tudo pode acontecer, inclusive nada. Flávio José, né? Então, eu acho que é um avanço positivo da psicologia na sociedade, né? E com isso vem os preços. O preço dessa ciência está se aproximando. Sim. Mas, claro, a gente precisa continuar vivendo de uma forma sem ignorar, né? Mas aos poucos ir se adaptando com esse novo saber. Como pai, é muito bacana você saber que pode ter essa ferramenta. E, ao mesmo tempo, você saber também que pode te ajudar no seu autoconhecimento. Porque a paternidade exige que você se reeduque. Você não pode pegar algo da década de 70, 80, 90 e trazer ele como um fio condutor, né? A antropologia, a sociologia está aí para mostrar que cada década é uma realidade e comportamentos completamente diferentes. Se analisar a época de meus avós, tinha a geração dos baby boomers, né? Daqueles que nasceram do pós-guerra. E era aquela geração de que vieram muitas vezes de pais traumatizados depois da guerra, batiam nas mães, que bebiam álcool e etc. Não existia demonstração de amor e afeto. E não era pauta para eles, por exemplo, o que é que seu filho quer trabalhar? Você vai trabalhar no que dá dinheiro. Sim. Prosperar e acabou. Isso foi replicado de modo que muitos de nós ouvimos: não, eu quero criar meu filho diferente do que eu vivi. Meu pai sentava na mesa só olhar e tinha medo. Eu não quero uma relação assim. E a gente É o que acontece hoje. E aí a gente faz uma relação de vou dar tudo que eu não tive. E é perigosa também. E aí a gente percebe que a diferença do veneno pro remédio é a dosagem. Né? Eu converso com Maria Antônia sobre dor e remédio. A pessoa, hoje você chega numa farmácia, você já recebe uma mini cestinha. Aquilo é indutor de compras. Eu não compro chocolate na farmácia. Nem outras coisas que... Porque ele não é um lugar para isso. E certamente o preço vai estar a maior. Mas você tem uma cesta onde você compra Anador, né, qualquer analgésico, para quando você ter dor de cabeça, é uma necessidade muito emergencial que não dá nem para você suportar a ida à farmácia.
Então, na verdade, o que você percebe, eu tive essa conversa essa semana com Maria Antônia, da necessidade de ela ter uma pausa, um intervalo entre a dor e a tomada de remédio. Sim. Porque, do contrário, as dores vão ficar cada vez mais fortes. Sim. Pela dificuldade que ela vai ter de absorver o remédio, e esse remédio dá resultado. Ela vai precisar de doses maiores. Dor é eminentemente fisiológico. Dor de cabeça, dor de barriga, dor física. Você toma um remédio e pode passar. O problema da sociedade hoje não é dor, é sofrimento. Você já perdeu alguém? Eu já perdi. É a sensação de uma faca no peito rasgando. Um relacionamento que você não queria acabar e acabou. Sufocando sua garganta. Ninguém tá te pegando, ninguém tá te agredindo, mas é uma dor absurda. Sim. Sofrimento é alma, dor é fisiológico. Dor você toma remédio, você passa. Sofrimento você faz o quê? Um luto, um medo de perder o emprego, um medo de perder um pai ou uma mãe. Orar para Deus todos os dias para que permita que viva. Uma doença. Você tá bem e de repente descobre um diagnóstico terminal. Do dia pra noite você sente dores terríveis. Eu acho que, na verdade, esse processo de mudança contínua, e eu acredito, né, como você também acredita, de que nós podemos mudar. Nós não somos vítimas dessa ideia de que nasceu assim, cresceu assim, como Síndrome de Gabriela, né? Você vê que nós precisamos... que quando você liga o notebook, ainda que seja uma fração de tempo muito pequena, ele te pede um favor. Sim. Que é o tempo que ele precisa para reconectar todos os programas. Sim. Desde dos 6 anos de Maria Antônia, a idade de Mafalda, né? A gente vinha conversando, que ela me fez algumas perguntas que eu me fiz perceber que eu tinha me distanciado de mim mesmo. E aí eu comecei essa andança infinita, né, de autoconhecimento. Você começa a abandonar quem você era, não é real. Ele vai estar sempre ali dentro. E às vezes eu brinco que o velho, né, o velho Bruno, ele acorda mais cedo. Então, se você não reiniciar seu programa todos os dias, a tendência de você recuar, retornar aos velhos hábitos é grande, né? E você tornar-se uma outra pessoa é esse reiniciar diariamente, como aquela receita dos alcoólatras. Um dia de cada vez. De cada vez. Que é essencial. Eu estava falando sobre essa questão de necessidade de mudança que a gente vai aprendendo. Você trouxe o exemplo da Maria Antônia, que fez você rever algumas coisas do antigo Bruno. E a mudança constante que a gente tem que ter, né? Frente a tudo isso que a gente está trazendo aqui também, tem uma frase de um cara que eu sou apaixonado, só que é um pouco grande, eu não lembrei de cabeça para você pegar, que é o Martin Luther King. Ele tem uma frase que diz assim: eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser ainda. Eu não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus eu não sou mais quem eu era. Então é a capacidade de estar em mudança a todo momento. É a capacidade de dizer, eu ainda posso não ter chegado onde eu quero chegar, mas eu vou chegar porque cada dia eu estou me permitindo reconhecer meus erros e ser transformados. Eu sempre digo isso e para encerrar minha fala eu não posso esquecer. O ideal é todo aquele que promove em você evolução. Uma vez eu conversei com um paciente e perguntei por que você sofre. Ele disse para mim, porque eu trabalho muito, chego em casa, eu não consigo dedicar tanto tempo como eu queria para minha esposa, dedico, mas queria mais, dar mais tempo para meu filho, eu queria estar mais presente com minha mãe na outra casa dela, eu queria visitar meus sobrinhos, eu queria também estar focado já no planejamento de a longo prazo dos meus filhos, de aposentadoria. E eu disse assim, esse é o ser que você considera perfeito? Ele disse, eu digo, você não pensa no ser perfeito, você pensa no X-Men, é inviável. Então quando Freud fala, poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons, ele está trazendo a nós a todo momento a ideia de que o seu ideal ele não pode oprimir o real. O ideal é tudo aquilo que vem promover em nós a evolução. É que nem quando eu trabalho com pessoas no ambiente religioso e tem uma visão do Deus que só quer te punir. Perde o propósito, porque quando a pessoa perde o medo da punição ou da donação eterna, ela já não busca mais, porque ela não aprendeu a amar, a buscar, porque entende que promove uma evolução pessoal. Todo ideal tem que promover em nós o desejo de ser melhor e nunca de nos sentirmos menores por não sermos aquilo que almejamos ser. E é justamente essa frase do Luther King.
mas graças a Deus eu não sou como eu era. Essa mudança constante. Eu posso não ter chegado, mas eu vou chegar. Tudo é questão apenas de tempo. E é isso que muitas vezes numa geração ansiosa e com essa busca pela perfeição, as pessoas não têm mais a paciência em desenvolver. Sim, Rafa, aproveitando mais essa oportunidade, eu queria nos presenteasse aí com a resposta sobre essa ideia da cultura do dinheiro, né, dessa idolatria em torno do dinheiro, e bem como também em torno da ideia de ficar rico. Há um fascínio cada vez mais nas redes sociais, alguns charlatões apresentando que isso é fácil, né, é rápido e líquido. Como é que isso se traduz do ponto de vista de saúde social, né, saúde mental? O Freud ele trabalha com aquele dilema de que o dinheiro é aquilo que falta ser através do falta ter, né? Então o indivíduo tendo, ele se transforma em algo. Ele barra a castração. Todas as faltas que nós poderíamos ter, o dinheiro ele perpassa isso, transmite essa ideia de criar possibilidades, de abrir portas, né? Tinha uma empresa de cartão que dizia, existem coisas que o dinheiro não compra, mas para todas as outras existem aquela empresa, né? E todas as outras eram muitas coisas. Então o ser humano ele não gosta de ser barrado, ele não gosta de se sentir menor. Atrelado a isso, psicologicamente, a gente sempre vai dizer que o desejo se dá pela falta. É aquilo que nós não temos, que nós desejamos. Eu sempre digo isso nos podcasts, que quando na história até da Bíblia a gente vê em Gênesis, de todas as árvores você pode ter menos daquela, talvez se não existisse essa proposição menos, nem interessado na árvore ele estaria, mas porque ele não tem, houve falta, então potencializou o desejo. E nós somos seres altamente faltantes. Na verdade, se não existissem essas eternas faltas, não existiriam desejos, não existiriam projetos, não existiriam sonhos. Eu trabalho porque eu quero ter aquela bolsa que eu não tenho, então eu trabalho por isso, para encher aquela falta, mas depois que eu tenho uma bolsa eu passo a desejar outra coisa, e por aí vai. Se a gente parar para pensar, sempre existiram ambições de vida. Quando você tem 16 anos, você fala, eu quero ter 18, porque 18 eu tenho carro, eu tenho independência. Se você tem 18, eu falo, não aguento mais, queria voltar para a época do colégio, eu quero ser logo adulto, rico, ter um trabalho. Você arranja o trabalho, não aguento mais o trabalho, eu quero me aposentar. Então a gente sempre está desejando alguma coisa porque nós somos seres faltantes. E se a gente não deseja, a gente paralisa frente à falta, a gente entra numa depressão. Só que a gente está numa geração que trabalha com isso muito bem, porque eles perceberam que a falta, muitas vezes, ela pode ser ensinada. Então muitas coisas que a gente quer, a gente não sabia até alguém nos dizer que nós precisamos. Então você vai no mercado, eu sempre digo isso na loja, e fala assim, aqui tem um novo liquidificador. E esse liquidificador bate gelo. Você fala, meu também bate gelo, mas esse bate pedra. Aí você fala, rapaz, mas eu nunca bati pedra, e vem aquele pensamento contrafactual, né? E se eu precisar um dia bater? O meu não vai bater, esse vai. Aí você vai lá e compra. Então primeiro ele cria em você uma falta, uma necessidade, para então se instalar o desejo. Quando a gente vê nas redes sociais os charlatões e etc, mostrando, veja minha casa, veja meu carro, que você nem sabe se é dele, na verdade, prometendo a promessa da riqueza fácil, porque se você tem riqueza, você não tem perrengue, se você não tem perrengue, você é completo, você tem tudo o que você deseja, e que está interligado a nível inconsciente a ideia de felicidade por uma posse material, ele gera em você o desejo, porque ele mostra, você viu essa casa, a sua casa é assim, não? Comparação. Você quer ter uma casa igual a essa? Arrasta para cima, eu te ensino. Então primeiro ele te mostra, a sua casa não é essa. Você pode ter essa casa. Então depois que eu desejo essa casa, eu passo a comprar o curso dele. O mercado ele trabalha muito com essa dinâmica do desejo. A gente está numa sociedade cada vez mais faltante. A gente está numa sociedade cada vez mais vazia das coisas relacionadas à alma e o autoconhecimento. E a ideia da felicidade vendida ou em cápsulas, ou no novo iPhone, ou no novo carro, está sendo constantemente botado com a ideia de felicidade. Você tá triste é porque seu iPhone 12 não faz isso. Tem o 14 que vai fazer. Daqui a pouco o 15, o 16, o 17. Tem pessoas que compram o novo iPhone 14 e você pergunta, sabe usar o WhatsApp? É o máximo que sabe fazer. Subutiliza. Ah, porque você vai comprar agora o novo celular que é prova d'água. Você vai na praia? Não. Você vai na piscina? Não. Então a gente começa a comprar coisas porque o simples já não basta. A gente quer ter o melhor. Quanto mais temos, mais definimos quem somos. E nós estamos numa sociedade que conseguiu instalar isso na cabeça das pessoas. Infelizmente foi subvertido os valores. E hoje em dia você não é definido pelo seu valor, pelo caráter que você tem, pelo bom filho que você é, pelo bom marido que você é, por aquilo que você leva dentro de si de valor ativo. Você é definido pelo cordão de ouro que você tem, pelo carro que você tem, pelo celular.
As referências de pessoas valorosas são as pessoas que têm posse, mesmo que não tenham essência. Certa vez eu vi uma mensagem que fala: tal pessoa é tão pobre que só tem dinheiro. Existem pessoas que, tirando a matéria, não tem nada a transmitir. E a sociedade atual, uma sociedade de consumo, tem se tornado uma sociedade cada vez mais vazia, procurando desesperadamente preencher essa lacuna com algum bem material. Mas eu volto a dizer, dor é eminentemente fisiológico. Você toma um remédio, passa. Sofrimento é alma. Alma é terapia. Alma é autoconhecimento. Não importa o que você compre. A felicidade não vai vir completamente em cápsulas, não vai vir num carro. Por mais que você fique na êxtase depois de ter aquele produto você vai perceber que não é o suficiente para preencher o que é demanda de alma. A matéria não preenche a alma. Nunca vai preencher. A alma é sofrimento psíquico. A alma é introspecção, é conhecimento, questão valorativa. Não é à toa que os países que mais têm índice de suicídio, você sabe disso, são os países mais garantistas. Depois que a pessoa já tem tudo, ela vai desejar o quê? Não tem falta. Correto. A maioria dos sofrimentos que eu pego a nível existencial são em famílias mais ricas. Famílias de pessoas que falam: eu sempre tive tudo. Então ela não tem nem o que responsabilizar. Quando eu tiver, eu vou deixar de ser infeliz. E aí ela já tem. E cadê a felicidade? Aí vai pra Índia. Na verdade, para abrir mão de tudo para ver se a felicidade está em abrir mão de todas as coisas. Então a gente percebe que demandas materiais são importantes, mas elas atuam no campo material. Demandas de alma só são resolvidas com questões de alma. Agora deixa eu aproveitar para uma outra questão. Hoje nós temos 80% das famílias endividadas. E isso traz sofrimentos diferentes a depender das gerações. Então, quem nasceu na década de 70, 80, ele tem uma relação com a dívida que é uma vergonha social. Quem nasceu depois, de certa forma, tem uma relação menos duras. Como tratar isso? Que ferramentas essas pessoas podem usar para poder seguir, resolver isso pagando, claro, e poder seguir a vida, porque isso é passageiro também, como se mostrou já há várias décadas, né? Isso é tradicional no Brasil. O Freud escreve um livro chamado Mal-Estar na Civilização. Naquela época ele fala dos impulsos libidinais que direcionam a todos nós as vontades, os desejos, né? E que são barrados pelas normas, pelas regras, e com isso surgem as neuroses, que apesar de disfuncionais são necessárias. E ali ele começa a constatar com isso, simplificando, que as mudanças comportamentais do ambiente mudam as patologias. Muda-se o contexto, muda-se o ambiente, muda-se também os comportamentos. Quando a gente traz esse retrospecto, a gente tem que analisar a nível antropológico, sociológico, o que é que acontecia no passado. A figura masculina era vista como uma figura de honra, de integridade, e que só a palavra do homem honrado prestava, verdade? Então a imagem dele fazia muito. Até empréstimos eram realizados com o fio do bigode. Deu a palavra, já deu tudo. O conceito de honra naquela época e virilidade era muito interligado. Se você falasse algo contra a honra de alguém, vocês faziam um duelo fora e podia tirar a vida um do outro. Então era um contexto no qual se pegava os resquícios ainda do dano à imagem. O dinheiro era associado à imagem. O dinheiro era associado ainda mais do que hoje em dia à masculinidade. Um homem próspero é aquele homem que consegue financeiramente bancar toda a família, bens, propriedade material. Embora acontecesse muitas vezes, claro que tem exceções, abandonos afetivos, falta de, como eu posso dizer, de responsabilidade afetiva no lar, de carinho e amor e outras coisas, a parte material não podia faltar, porque o que definia ele como um homem era ser aquela pessoa de finanças. Então, para aquela década, o débito, o endividamento tem muito ligado ao seu caráter, a ser menor, muito maior do que hoje em dia, claro que ainda acontece. De modo que se eu devo a alguém, eu sou menor, se eu devo a alguém, eu sou incapaz, se eu devo a alguém, eu falhei como homem, e levava muitas vezes à depressão masculina e ao suicídio. Quantas vezes a gente ouvia, fulano morreu de desgosto? Não, depressão profunda e suicídio. A depressão, ela passa pelo pilar que nós vemos de a tríade cognitiva de Ehrenberg da depressão. O futuro é incerto, eu não tenho valor algum, as pessoas não gostam de mim. E trabalha com isso, uma negação acerca do futuro, uma negação acerca do seu valor, sabe? Uma negação acerca da sua capacidade. E a pessoa ela se reduz muito a essa visão de dinheiro, porque ele é atribuído um homem de verdade a um homem de posses, um homem de bens. Você é aquilo que você tem. A geração atual ela já não é definida dessa forma porque o conceito no qual o homem é envolvido e visto já mudou bastante. Hoje em dia ninguém vai brigar, claro que pode acontecer, porque houve um dano à sua honra, ainda mais numa geração
que as pessoas de uma maneira muito egóica xingam umas às outras por qualquer coisa, se ofendem de qualquer coisa, ou até banalizam, até na forma de elogio, os insultos socialmente aceitos. Até o homem, como tratou o homem outro dia, você tá bem, você tá ridículo, você também tá tosco, que leva na brincadeira e sai muitas vezes. Então é uma sociedade que se leva menos a sério, que tem seu lado positivo e seu lado negativo, em alguns pontos também a nível comportamental. E o homem ele já não é visto como esse que tem que ser completamente o autossuficiente. Existe hoje em dia já uma gestão participativa. Já não é um crime uma mulher ganhar mais que o homem, embora alguns ainda tenham essa dificuldade no campo de mercado de trabalho. Fora que a realidade do Brasil financeira faz com que as pessoas percebam que estão todos no mesmo barco. O índice de endividamento cada vez mais alto, de desemprego cada vez mais alto. E o brasileiro meio que aprendeu a lidar com essa questão de uma sobrevida, de exercer uma esperança de dias melhores, de não pensar tanto no futuro e ter uma cultura mais imediatista, porque é um país que já quebrou banco, é um país que já faltou carne, é um país que já confiscou bens. Então, hiperinflação. Então é um país que não dá o brasileiro a sensação de assim, eu posso pensar muito no futuro, pelo menos essa geração atual. Então ele vive um dia de cada vez. Além disso também, tem toda uma questão da criação dos pais, que a gente volta para aquele ponto. Eu vou dar tudo aquilo que eu nunca tive, e como desejo se dá pela falta, eu sempre vou voltar para isso. Na verdade, as crianças não tiveram falta alguma e também não desejam nada, não pensam muitas vezes no futuro também por conta disso. Não pensam na aposentadoria, não pensam em se estabilizar no trabalho, tudo é muito efêmero, larga a hora que quer, da maneira que quer, porque como nunca passou falta, não tem a necessidade de um grande desejo. Sim. Não é à toa que a gente vai perceber que muitos casos de empresários de sucesso hoje, claro que tem exceções aqueles que vieram de famílias mais ricas, foram pessoas que passaram dificuldade na vida. E encontraram forças e sublimaram acerca daquilo. Mas pessoas que nasceram num ambiente já garantista, é difícil desenvolver essa resiliência, esse desejo de conquistar. E eu acho que vai ser bem interessante o que a gente vai pegar na economia daqui a alguns anos. Porque hoje a gente está vivendo uma geração que foca muito na realização pessoal e não pensa em produtividade, não pensa em amanhã, e essa geração vai envelhecer. E eu me preocupo como vai ser essa geração. Ou vai acontecer um movimento oposto, de os filhos dessa geração serem filhos focados em dinheiro e produtividade, e volta aquele ciclo. Ou eu não sei o que vai acontecer. Porque já tem começado a nível comportamental a mudar certas coisas. Sim. Se antes os filhos cuidavam dos pais, os pais estão cuidando dos filhos adultos hoje. Os filhos não saem da casa dos pais. O mesado, pagamento de plano de saúde, pagamento de prestação da casa, do carro. Então. A cultura do emaranhamento está cada vez mais forte. Você vai vendo adultos cada vez mais que não conseguem descolar da figura paterna e materna e não conseguem se ver se desenvolvendo sem os mesmos. Porque a independência financeira é uma estabilidade de ego também. É uma forma de você se posicionar frente ao mundo. Se você é uma pessoa que não consegue essa independência e vive refém dos pais a vida inteira, o seu maior medo vai ser, e quando meus pais morrerem, quem vai cuidar de mim? Isso vai passando o tempo, entende? Então, e à medida também que os pais condicionam uma qualidade de vida com um custo, né, fixo alto, vai impondo também dificuldade para que o outro reproduza isso. Num ambiente que não facilita muita coisa. Sim. Eu lembro que meu pai fala que quando ele chegou, existia o polo petroquímico que pegava todo mundo, dava cursos, etc, para você crescer. Dificuldades sempre existiam, mas era outra época, que tinha um perfil de pegar uma pessoa, formar o perfil dela com cursos, capacitar. E antigamente você tinha um diploma, você tinha toda uma garantia de vida. Hoje as universidades foram abertas para todo mundo, beleza, acho maravilhoso a integração mesmo. Mas não tem mercado. Mas não tem mercado. Então hoje o que mais tem é o que o Marx falava do exército reserva. Muita gente qualificada para pouco emprego. E aí as pessoas estão tendo que se virar, se adequar. E volta aquele assunto que a gente estava falando até antes dessa pergunta, né? O brasileiro de largar um emprego e ir para outro é muito por causa disso. O Brasil não oferece muitas garantias. E isso é essencial. Sobre a questão da vida financeira, é analisar realmente na terapia o que leva a uma compulsão. Se isso realmente é uma dificuldade, uma falta de planejamento, né? Ou algum comportamento compulsivo. Porque de fato a gente também pode falar, mas tudo dá para economizar. Tem familiares que realmente o que ganham não tem condição. É utopia, sabe? Já falta, tem que fazer bico, já pessoas muito esforçadas. Nós não podemos ser irresponsáveis. Sim. Culpar aquele que ganha abaixo do que precisa. Exatamente. Ele pode melhorar. E eu trago assim, Bruno, se a gente for analisar quem é que não ganha abaixo do que precisa. Quando a gente vai ler sobre o salário mínimo, a lei fala que tem que ser o mínimo para as mínimas contraprestações de serviço, incluindo educação, saúde e escola. Qual é que está uma escola boa hoje? Quanto é que está um plano de saúde? Mas aí tem uma outra questão, como no Brasil ocorreu o processo de formação de trabalho. Sim. No momento que os negros, né, estavam libertos
que seria justamente a oportunidade deles ingressarem no mercado de trabalho, havia um movimento interno de um processo de branquializar, né? Tornar branco a sociedade. E houve a importação de europeus que passavam por dificuldade naquele momento, né? Os italianos e os alemães. E que tinham mais oportunidade. Sim, e eles chegaram como estrangeiros, assim como os negros, mas chegaram sob outro status. E recebiam, inclusive, terras, recebiam, inclusive, Terras, animais. né? Todo subsídio para poder seguir a viagem. O que é interessante é que nesse momento, onde havia um exército de trabalhadores rurais, mas naquele momento a atividade era rural, e chegou uma leva de outros, a oferta ficou maior do que a demanda. Sim. Essa oferta maior do que a demanda é um traço da economia brasileira que se reproduz até hoje. A partir daí, a renda mínima definida sempre foi uma renda abaixo da necessidade básica. Então, hoje, você com R$ 3.750, você faz parte dos 10% mais ricos. E que para o custo de vida Brasil, não é nada. Significa nada. A renda média na Bahia é em torno de R$ 1.750. Ou seja, você chega em Salvador, há um fascínio sobre essa cidade, e tem razões do ponto de vista histórico, arquitetônico, religioso, enfim, né, as festas e tal. Mas você vê que, eminentemente, os mercados existentes são poucos, e poucos participam. Verdade. E ele se constitui um mercado paralelo, que é o mercado informal, que não só ajuda a quem tem pouco recurso, assim como ajuda também a classe média. Então, quem mora na Pituba se serve de Amaralina, quem mora em Estela Maris se serve de Itapuã, para que, aos poucos, a renda vá se Girando. e vá se consolidando. Sim. Então, assim, essa coisa, eu falei até isso em live ontem, essa coisa de um número de desemprego alto, baixa educação, renda média baixa, isso é um problema que não é um problema de fulano e cicrano que está nessa situação. Não. É um problema de toda a sociedade, porque isso é um rebote para todos. Reverbera em todo mundo. Exatamente. Reverbera em todo mundo. É um processo multifatorial, realmente tem que ser analisado. Se for uma questão de uma cultura, de uma compulsão, ansiedade, a gente tem que entender que a compulsão ela evidencia a nível terapêutico que algo não está bem. Se a pessoa tem um gasto desenfreado, não adianta simplesmente chegar para essa pessoa e dizer não compre mais. Até porque ela não vai conseguir, ela pode cessar por um tempo, mas quando voltar ela vai aumentar e potencializar mais ainda a conduta. Ou ela pode até conseguir, por algum milagre, cessar e deslocar para outra via de compulsão. Sim. Enquanto não for tratado da origem, isso precisa fluir de alguma forma, é o que a gente chama de deslocamento. Então, quando você entende o motivo da ansiedade que está desencadeando a compulsão, você começa a tratar a origem. E como consequência, os efeitos começam a amortizar. Se a pessoa tem algum tipo de angústia existencial, uma sensação de alguma falta, de ansiedade, ela precisa urgentemente preencher com algum tipo de coisa, que pode ser comida, bebida, compulsão de sexual, compra, o que seja. E aí ela entra no ciclo da compulsão. Por exemplo, da compra. Compra porque eu tô triste. Depois fico triste porque comprei, vi que a compra não resolveu minha tristeza. É a culpa, né? E volto a comprar de novo. E é aquele ciclo incessante, por isso que se chama compulsão. É um desejo incessante. Uma pulsão incessante que precisa ser direcionado. Então, quando o Sócrates fala, Aristóteles fala, o sábio mostra a lua e o tolo olha o dedo, é isso. A compulsão é o dedo, sabe? O local que o dedo está apontando é algo que não está bem. Enquanto você olhar, meu Deus, meus gastos, meu Deus, minhas finanças, eu não tenho autocontrole, você ainda não acertou o problema. A questão do problema é por que eu preciso incessantemente comprar sempre para me sentir bem. Porque mesmo sabendo que me faz mal e eu ando endividado, eu continuo fazendo. Então, isso é importante, sabe? Ser analisado. Tem uma coisa interessante que só dá vazão a isso, é que
nós temos 80% de endividados e a Shein bateu o recorde de download no Brasil, com 20 a 52 milhões de downloads. Estar endividado se tornou uma realidade padrão. Isso acontecia muito, sabe onde? Na Itália também. Na Itália todo mundo tem, mas muitos débitos. Sim. Isso no Brasil se tornou E virou cultural. uma gestão de dívida, né? Sim. Aprender a conviver com a dívida, não querer tratar o problema e, em paralelo com isso, endividar ainda mais. Ou você não tem dúvida que quando tiver, o que é o que o governo quer fazer agora, né? E acho louvável, inclusive, esse super feirão de negociação de dívidas. Todo mundo vai negociar, mas muita gente vai, em sua esmagadora maioria, para fazer o que depois? Abrir dívida de novo. Abrir acesso a novos cartões. Exatamente. Então é uma questão que tem que ser mudada a mentalidade das pessoas. E quando for uma sociedade que não promove o conhecimento acerca de si, é o que eu volto a dizer. A gente quer buscar a imensidão do universo, né? Os oceanos de estrelas, mas sobre nós mesmos estamos rasos, feito uma piscina. O homem conhece tão pouco de si, quer conhecer as estrelas. Enfim, cada um investe no que quer. Gastar bilhões em foguetes é essencial para o desenvolvimento da humanidade, explorar o universo, sem dúvida, é uma loucura. Dizer que a corrida espacial e etc. não é incrível investir. Mas eu acho que tem coisas muito mais profundas, internas no ser humano, que precisam ser resolvidas. E enquanto não resolvidas, a gente vai sempre parar em guerras, parar em desigualdade, parar em agressões, porque nós não conseguimos ainda decifrar esse ser complexo que é o ser humano. Com certeza. Valeu, meu amigo. Muito Tranquilo. obrigado. Bem, pessoal, hoje é notório que todo mundo já sabe que há um grau de endividamento no Brasil muito alto, né? Em torno de 80% das famílias estão endividadas. E por conta disso, começaram a surgir muitas perguntas de como trabalhar isso. Como economista, a gente sabe que esse processo de endividamento é um processo que vem desde 2014, afinal de contas nós temos uma crise que depois tivemos uma outra crise de saúde mundial e por aí vai. Sabemos também que parte disso, um grupo que tem uma renda baixa, claro que vai sofrer e dificilmente vai ter como ter grandes saídas. Outro grupo, que faz parte justamente de uma renda maior, parte desse endividamento é questão de hábito, de relação com o dinheiro, de como se organiza. Então eu vou justamente responder algumas questões aqui, como trabalhar isso. Principalmente para esse grupo que consegue se organizar mais e ter uma renda maior, certo? Então a primeira pergunta é como começar isso. A primeira ação é necessário você organizar um orçamento de quanto você recebe, em que tempo você recebe, se é quinzenalmente, uma vez por mês, então, se tem uma renda, 2 ou 3, enfim, e como você gasta. Essa é a primeira questão. À medida que você organiza como você ganha e como você gasta, você vai começar a ver que há os furos ali. À medida que você percentualiza o quanto você gasta, você vai ver os grupos, moradia, alimentação, educação, lazer. E isso vai fazer com que você faça a crítica, separando o que é essencial do que é supérfluo. Na verdade, a ideia de essencial e supérfluo pode ser desse momento agora. Pode ser que uma saída para o restaurante seja essencial, mas em outra realidade. Nesse momento agora, você precisa torná-lo supérfluo. Então, se for possível, você diminui a quantidade de vezes que você vai ao restaurante e você ajusta. E os casais estão saindo de problema a partir desse autoconhecimento. Uma outra questão importante é a ideia de criar um plano de pagamento. À medida que você conhece todas as suas dívidas e conhece o custo da dívida, ou seja, quanto me custa de juros essa dívida? Quanto me custa de juros essa outra dívida? Se você não tem como resolver tudo de vez, que é comum, você começa a quitar
o que tem o maior custo, que é o que tem o maior juros. À medida que você conseguir ir quitando, você vai ter um custo de execução muito mais barato. Uma outra alternativa que surge é quando você consegue, por exemplo, pegar um pacote de dívidas de juros altos e trocar toda ela por um empréstimo de juros relativamente mais baixo. Você já deu um golpe aí que vai fazer com que você tenha um custo para sair do endividamento relativamente mais baixo e num tempo menor. Essa é uma dica que vale muito a pena, mas precisa que você conheça realmente as suas dívidas e também faça orçamento em vários bancos, não apenas em um, comparando taxa de juros e taxas administrativas. Deixa eu ver uma outra questão aqui. Uma questão importante também, antes de você partir para o mercado de crédito, é importante que você pense na possibilidade de você renegociar suas dívidas com seus credores. Então, se você deve a um supermercado, tentar negociar com ele e, ciente das taxas de juros, tentar negociar taxas de juros que seja relevante para que você pague. Uma vez que você queira resolver seu problema, você tem um ativo extremamente importante em mãos, que é o que os credores desejam. Pessoas que assumam que tenham responsabilidade com aquela dívida e querem pagar. Isso é um ativo. Use-o de forma positiva. Mas não tenha ansiedade de resolver de uma forma que seja impossível, com promessas de pagamento em curto prazo, de uma vez toda, porque você vai ter que gerir isso bem para que tenha hábito, tenha êxito. Uma outra questão importante é que, à medida que você busque sair do processo de endividamento, é você começar a trabalhar isso dentro de casa, envolvendo a todos, conferindo também responsabilidade a todos. Se todos estão embarcados e estão tendo as benefícios, também devem ter a parte de sacrifício. À medida que todos se envolvem, é um processo de aprendizado para todos. E a chance de resolução e o tempo de resolução é muito menor. Uma outra questão importante é se você consegue que outros membros da família consigam criar alternativas para gerar renda. Essas rendas podem ser destinadas especificamente para pagar débito e todos voltarem ao ponto de equilíbrio. Esse é um processo de aprendizado coletivo que faz com que todos aprendam e, claro, os mais jovens vão ter uma vida melhor no futuro, ao ser responsabilizado também em poder ajudar nesse processo. Gostou desse vídeo? Para esse e mais temas em finanças, siga e compartilhe Finanças para Jovens Oficial no Instagram. Estou esperando você. Eu agradeço muito a oportunidade, Brunão. Foi um prazer estar aqui com você, prazer estar com todos vocês nesse momento. Desejo a todos, então, uma ótima semana. Não esqueça de curtir, compartilhar os nossos vídeos e indicar para os amigos. E se você gostou desse programa, tem muitos outros com temas especiais, comigo, com o Bruno, com o João, que hoje não pôde estar presente, mas também sempre abrilhanta a mesa. E uma convidada especial, que toda vez que vem a gente gosta muito também, que é a Rani. Vocês não podem deixar de visitar os programas anteriores e indicar. Agradeço a todos a participação, fiquem com Deus.